Perícia do juízo, você é empregado. Perícia na assistência técnica, você é o empreendedor. Meu maior medo é eu ser impugnar um laudo meu. Nossa Senhora, que foi o que eu fiz, que eu fiquei inserido dentro da empresa sem ser funcionário da empresa durante um meu tempo. Deus! Aí eu falei, mas vou fazer o que agora? Eu vou impugnar um trabalho que já foi homologado? Olá, eu me chamo Juliana Pereira, sou perita grafotécnica e estou aqui para te guiar pelo mundo da perícia. Seja muito bem-vindo ao time. Você está no JP Convida, um quadro onde eu recebo outros peritos para falar sobre suas vivências e percepções da perícia na prática e para compartilhar aprendizados e insights de quem realmente vive a perícia no dia a dia. E já aproveita, antes de começar o vídeo, me conta aqui nos comentários qual perito você quer ver por aqui e qual tema você gostaria que esse perito conversasse com a gente. Combinado? Então bora pro vídeo. Bom, então, senhoras e senhores, mais uma vez neste canal, Dr. Gustavo Brasil. Seja muito bem-vindo, Dr. Gustavo, mais uma vez que o povo pediu para você vir de novo, hein? Uma honra, que isso, Nossa Senhora. Advindo de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, né? Não tem nem o que falar. E vamos falar sobre um tema aqui, que eu acho que é um tema que tem muitas e muitas e muitas dúvidas. Porque é tudo meio nublado para quem tá fora da assistência técnica, você já reparou? O grande negócio, assim, a assistência técnica, ela dá, né, uma certa insegurança de atuação aí, algumas dúvidas, mas é porque tem muita essa coisa, essa polarização, né? O juízo, a assistência, mas hoje eu estou à disposição aqui. Hoje, data vênia, Vossa Excelência vai tocar o barco aqui e eu vou respondendo. Então, beleza. A primeira coisa que eu acho que a gente deveria estabelecer aqui para todo mundo é o que é assistência técnica. Porque tem muitos posts e o pessoal sempre fala, e até a gente conversou um pouco sobre isso antes, né, de gravar. Sim. Diferença de assistente para perito judicial. E o perito judicial é laudo e o assistente é parecer. Sendo que, na verdade, é muito mais profundo do que isso, né? A assistência, a atuação no dia a dia é muito diferente. Então eu queria que você trouxesse a sua visão do que é assistência técnica. Fala um pouco como que é o teu trabalho, essas diferenças para o pessoal entender, porque tem gente que vai assistir aqui que não faz a menor ideia de como é que é o trabalho do assistente. O que acontece, né? Logicamente, muitas pessoas acabam concluindo que ser assistente é fazer um parecer dentro dos 15 dias, e só. Mas né, a minha atuação como assistente técnico é muito estratégica, na verdade. Então, não envolve só isso. Envolve, assim, por exemplo, eu gosto de ter uma reunião para alinhar, eu gosto de entender realmente o que é o mérito, gosto de ter acesso aos documentos, gosto de verificar realmente todo o contexto da situação. Então, tem situações, por exemplo, que nem tem processo ainda. Né? Então, tem situações que você vai ser contratado para ser um assistente, mas, na verdade, você vai fazer uma assessoria pericial completa. Então, você vai tocar desde o começo, né? Antes do processo existir. Você vai ter acesso à documentação, vai procurar um histórico de documentos, por exemplo. Nossa, quando você, advogado, for soltar essa demanda, esse processo vai passar pela postulação, passar pela fase inicial ali, depois vai chegar lá no saneamento para nomear o perito. Então, na verdade, eu já tenho que saber quais são os documentos que eu vou ter acesso antes, para eu saber o que eu tenho que requisitar, para daí eu conseguir levar esse convencimento ao perito dentro do laudo dele, depois, para você fazer todo um trabalho guiado, para não chegar só lá no momento de impugnação do trabalho do perito do juízo, lá de manifestação, para daí você falar assim, cair de paraquedas agora, o que eu vou fazer? Não, na verdade isso já vem todo um jogo de marionete manipulado, né, um exemplo, entre aspas, né? Não pelo lado pejorativo, parece marionete, dá um ar pejorativo, mas não por esse lado. Mas pelo lado de você realmente ir plantando as sementes para colher depois a técnica depois, a estratégia pericial, efetivamente, né? Sim. Então, na verdade, a assistência não é só isso, não é só parecer. Então, por exemplo, eu gosto de ter acesso à história da pessoa, verificar se tem documentos, verificar se tem imóvel ou se não tem, verificar onde tem documentos. Se tem algum imóvel, poxa, a perícia vai ser da Dona Maria. Dona Maria tinha algum imóvel? Tinha. Onde está? No cartório lá de Ribeirão Preto. Aí eu peço para ter acesso, vou lá, tiro uma matrícula, porque é pública, qualquer pessoa pode ter acesso a uma matrícula de algum imóvel, verifico se aquele imóvel tem, por exemplo, crédito vinculado à conurbação, verifico se aquela matrícula está no nome da Dona Maria mesmo lá, se tiver, então eu sei que pode ser expedido ofício para pegar essa escritura lá, se tiver um anexo das averbações, eu sei que pode ser expedido ofício para pegar a cópia dos documentos anexados do cartório. Então, você vai traçando várias estratégias. Então, a Dona Maria morava num prédio que tem um condomínio tem ata de assembleia. Ela já participou da assembleia? Não sei.
Poxa, deixa eu ver no cartório de títulos e documentos, eu consigo tirar lá público atas de condomínio do condomínio e verificar isso. Então, cada caso é um caso. Uhum. A assistência técnica nem sempre é só fazer realmente o parecer, né? É muito mais estratégico do que parece, assim. Sim, eu acho que dá pra gente falar que o perito judicial, ele tá muito mais preocupado com o dele. É o trabalho dele, é quanto ele vai cobrar, como ele vai fazer aquela perícia, como ele vai dar conta daquela demanda, é tudo relacionado a ele. O assistente técnico, não. O assistente técnico tem que pensar no cliente dele. Então, toda essa parte estratégica não tem tanto na perícia judicial, porque na perícia judicial eu diria que você tem até um roteiro. Eu sou da posição seguinte, tem muitos peritos que falam, começa na assistência que é mais fácil. Eu já não acho, eu não concordo, nem um pouco. É mais difícil. Porque a judicial tem todo um roteirinho pra você seguir. É, entre aspas, sempre a mesma coisa. A assistência não é assim. Você pode partir de um princípio assim. Quem nunca ouviu a frase que é aquela clássica assim, né? Quem tá começando na perícia, eu gosto de ser do juiz, porque do juiz a gente faz lá e pronto, e faz do nosso jeito e pronto. Tipo assim, é o básico, né? Tem esse jargão, né? Pericial, vamos falar assim. Então, eu vejo a assistência muito diferente, porque na verdade não faz sentido. Por que vamos colocar numa balança, por que em muitos casos a assistência você ganha muito melhor do que a do juízo? Porque demanda mais trabalho. Então você vai ter que fazer toda essa estratégica tal. É uma coisa que é interessante. Não pode confundir, né? Igual assim a questão de trabalhar com o cliente do que não ser ético, né? E pesar a mão em exame e tal. Isso aí é bom a gente pontuar isso, porque às vezes o pessoal escuta a gente falar, mas aqui você tem que ajudar, você tem que fazer para ajudar. O fazer para ajudar não é fazer para deixar de indicar o que você acha lá de divergente e indicar só o que você quer convergente, não é isso? Né? Então, a gente tem que deixar isso claro, assim, também. É verdade. Tem, às vezes, acho que é uma das perguntas mais comuns e se o teu cliente realmente, vamos supor, ele tá falando que não assinou, né? E se ele realmente assinou, e aí? Só que o trabalho no assistente não é ir lá inventar um monte de prova para provar o que o cliente dele quer. Eu acho que o exemplo mais didático que tem é pensar num advogado criminalista. Porque nem todo caso o advogado vai absolver o réu. Às vezes ele vai tentar diminuir a pena, vai tentar diminuir o prejuízo. Então, assistente técnico é a mesma coisa. Então, às vezes, realmente, você vai ter que provar que o teu cliente está certo, mas às vezes ele está errado mesmo e você vai ter que usar os teus conhecimentos para trabalhar aquela prova para ter o menor prejuízo possível, né? Eu já tive situações assim, do cliente tá positivo a grafo, mas realmente a cadeia de custódia do documento é totalmente errada, entendeu? Então a parte documental totalmente errada, tudo assim, não dá garantia nenhuma. Então, poxa, se eu quesitar pro documento, na verdade eu vou anular a perícia, eu vou conseguir derrubar o laudo, você entende? Então, nem preciso ir para grafo. Eu nem preciso quesitar a grafa em si, porque vai dar ferro. Na verdade, eu quesito a documentoscopia. E aí eu trago isso e peço, realmente, tá? Segue um critério? Qual que é a fragilidade do documento digitalizado nesse sentido? Qual que é a fragilidade realmente dessa assinatura? Você garante que essa assinatura que está preta e branca na cópia, preta e branca, ela foi feita no mesmo momento? Pode ter feito uma montagem ou não? Qual que é a cronologia disso? Tal? Então, consegue às vezes derrubar a situação sem partir para o grafo. Né? Aí entra nessa questão da questão bem estratégica também, né? Então... meio que o perito judicial, ele... Isso. O perito judicial, ele meio que tem que se preocupar só com a perícia grafo e o assistente tem que se preocupar com todo o contexto do processo, né? E você ainda como advogado, você entende mais ainda, né? Porque tem que ter entrar junto a defesa, né? O que vai ser... O que o próprio advogado vai usar de estratégia ali dentro, né? Eu vou participar de um podcast da OAB daqui uns dias, semana que vem. Não sei que dia vai ao ar, mas no dia 22, eu acredito, de setembro, eu vou ter um podcast da OAB. Aí vai ser um podcast que vai ser focado em assistência, em quesitação estratégica e parte de assistência técnica, mas na visão dos advogados também, sabe? Vai ser bem massa, assim, vai ficar gravado depois, vai pro YouTube. Mas a ideia lá, eles vão me colocar numa mesa com um processualista nato. E aí, já na nossa reunião de inauguração, a gente fazer uma conversa ali, nossa, ele já veio me perguntando coisas assim que eu falei assim, Jesus, mas é engraçado, porque como a gente tem uma visão de perícia, cara, é tanta coisa que a advocacia não percebe, sabe? É muito engraçado isso. Eu acho que se os peritos entendessem isso, assim, principalmente para vender assistência, seria muito melhor você fazer uma escala de valor da sua venda, do seu produto da assistência, sabe? Porque a gente tem muito mais conhecimento
de provas, assim, né, probatório pra nossa área, assim. Sim, Engraçado. com certeza. Nossa, isso aí vai ficar no YouTube depois pra todo mundo. Vai ficar no YouTube. Nossa, Chama vou assistir. Pod Jus, Tá, eu vou até anotar aqui. né? Depois eu vou te passar pra você ver. Imperdível. Muito legal. Você, Eu quando acho que eu vou tomar sair- umas pauladas. Quando sair, você me passa, que aí provavelmente vai sair depois desse vídeo aqui. Aí eu deixo o link nos comentários fixados pro pessoal. Daí Tá. aí quem assistir aqui já vai Não, pro podcast depois. Nossa, vai ser muito bom isso aí. Eu acredito que vai ser muito legal, assim, porque realmente eles estão cobrando isso, porque é um projeto da UAB, né, de fazer esse bate-bola com algumas áreas. Uhum. Aí vão fazer comigo, por conta dessa parte gráfica e prova pericial em si, mas eu acho que é mais por conta dessa questão minha híbrida, né, de ser advogado e perito, assim. Sim. Aí eles quiseram fazer nesse sentido, sabe? Eu acho que é bom porque tanto os advogados têm toda a parte do direito, mas não tem a técnica. E muitos peritos têm a parte técnica, mas não têm o conhecimento jurídico, que isso é outro ponto. Eu acho que por o judicial, a pessoa pegar ali os trâmites básicos, ela já consegue atuar sem muito prejuízo, né? Ela só precisa entender onde que cabe ela se manifestar. Tá? Agora, pro assistente, eu acho que já faz uma diferença a pessoa ter conhecimento amplo de direito. É uma coisa que eu ando percebendo muito, assim, com o pessoal, até do curso também, as dúvidas que o pessoal manda, é assim, o pessoal fala bastante sobre o que eu percebo que é uma fragilidade. Não sei se isso é maioria, até deixa um comentário aqui embaixo no vídeo da Ju também, quem falar que isso é maioria. Mas que é o seguinte, muitos peritos se sentem às vezes inseguros com os peticionamentos aleatórios também, peticionamentos normais dentro do processo, assim, por exemplo, vamos supor, eu peticionei agora para marcar o início, mas aí não foi concluso. Aí o que eu tenho que fazer? Eu peticiono de novo, não peticiono? Ou se foi concluso, mas não falou do meu início, respondeu uma outra situação, o que eu tenho que fazer? Tal, eles ficam, eu vejo que é uma questão majoritária, assim, a galera, sabe? Eles têm um pouco de dúvidas em relação a esse peticionamento de mero expediente, entre aspas, sabe? Então, realmente é meio confuso mesmo, de certa forma, né? Mas é aquela questão do perito ele meio que ser advogado processualista, né? É o perito do juiz, assim. É verdade. Tem que entender né? Não tem por onde fugir. Aí, eu queria aproveitar agora que no vídeo passado, quem não assistiu, inclusive, eu vou deixar aqui nos cards, você contou um pouco como você começou na perícia e tal, mas a gente não entrou muito na parte de assistência, né? Justamente porque a gente queria fazer aqui depois. Como é que você começou na assistência? Porque primeiro tu entrou no judicial, né? Sim. Primeiro eu comecei judicial, primeiro eu comecei trabalhando assim, em perícias que não eram minhas perícias, no judicial, né? Aí depois eu fui, já no escritório eu tive uma experiência com assistências técnicas, que não eram minhas, né? Mas eu trabalhava, fazia os laudos também e tal. Mas quando eu fui pro pau mesmo, que eu realmente falei assim, nossa, tenho que ter uma experiência com uma assistência minha mesmo, né? Sendo um contrato particular meu, tal. Sim. Aí que o negócio começou a ferver, porque na verdade, primeiro que eu não tinha de onde fechar esses clientes, né? Era aquela primeira luta, né? De fechar o cliente assim. Mas aí eu fui aprendendo a fazer essa questão de marketing, tráfego pago e tal, e começar a aparecer, entender isso, né? Tipo assim, porque assim, né? A pergunta é mais nesse sentido, como que eu comecei desde a primeira, né? Mas eu vou falar todo um pacotão em relação a como eu fiz para pegar a primeira e como eu comecei na primeira, né? Mas a ideia principal, assim, de maneira resumida, claro, mas assim, eu primeiro pensei, poxa, eu quero trabalhar como assistente técnico, porque dá dinheiro também, tal. E aí, como que eu vou ser contratado? Aí eu comecei a ter que tentar aparecer para esse público que contrata, para entender onde que esse público tá. E aí, na hora que eu comecei a entender onde esse público tava, aí eu fui pensando como eu chegaria até ele, né? Então, por exemplo, advogados. Poxa, como que eu vou pegar os advogados? Eu tenho que frequentar mais lugares que tem advogados, eu tenho que fazer palestra em lugares que tem advogados, eu tenho que criar conteúdo em lugares que tem advogados, tenho que fazer meu marketing para advogados. Comecei por esse lado. Até que, realmente, a minha primeira contratação de assistência técnica, ela veio do impulsionamento que eu fiz na mala direta da OAB, né, na época. Então, eu fiz a mala direta pela OAB mesmo, paguei lá a taxinha de meu marketing, eles mandaram, né, para os inscritos, aí eu consegui fechar uma aleatória, chegou um contato, eu fui, fechei e tal na época, e a minha primeira impressão foi assim, realmente é uma compra e venda ali, né, uma negociação, né, uma prestação de serviço, né, vamos falar assim. Então,
você atender a pessoa, a primeira vez que você atende é muito difícil você passar uma credibilidade, conversar, fechar um contrato, Sim. tal. Você não tem um material, você não tem um contrato, você não tem um portfólio, você não tem nada, você só quer fechar, né? Assim, Não sabe nem aí direito como gera vai uma fazer. insegurança. Mas eu normalmente, como eu sempre mexi com vendas, né? Aí eu sabia que, assim, eu tinha que ver o que era o problema da pessoa. Uhum. E aí, se o problema desse para ser resolvido, né? Aí eu conseguiria vender, né? De realmente mostrar, ó, não, então o que que é a questão? Ah, é um processo, é uma perícia, já tem processo? Me manda uma cópia, deixa eu ver o processo, tal. Eu sempre analiso tudo primeiro. Não gosto de sentar na frente da pessoa e ficar lendo o processo e ficar falando o que pode e o que não pode, sabe? Uhum. Eu gosto de Não fazer dá. uma pré-análise antes, assim. Mas vai de cada um. E do momento, né? Tem momentos que chega o cliente também e você tem que atender na hora, né? Mas eu acho que indispensável é você montar um fluxo. Hoje eu percebo que, no meu caso, eu já tenho um fluxo na minha cabeça, né? Uhum. Mas, para quem está começando, eu acho que tem que montar um fluxo de atendimento para fazer da Concordo. forma corretinha. Que Uhum. fazer etapas por etapas. E aí isso vai facilitar muito na parte de você ter segurança. Para você Uhum. não transparecer insegurança, né? Sim. Eu acho que mais por aí. E se puder evitar o boca a boca direto, manda mensagem do WhatsApp, né? Mais fácil. Eu acho que essa é uma coisa também da assistência, até isso que tu falou agora de ter algo organizado, né? Não só no atendimento, mas todos os serviços que você vai oferecer. Porque é isso que eu falo, né? O pessoal do judicial. Todo mundo te fala o que você vai fazer. Você já sabe o que você vai oferecer e de que jeito. Agora, na assistência técnica, você tem que fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, o atendimento no judicial. Você tem que ler o processo e responder através de uma petição. Você vai responder, vai apresentar a tua proposta de honorários, vai responder uma impugnação. Você já tem um passo a passo. E na assistência técnica a mesma coisa. Só que ninguém vai te falar, você tem que aprender sozinho. Você tem que. Eu acho que na assistência exige muito mais habilidade e conhecimento de negócio, estrutura de interna, de processos internos, proposta para cliente, do que na judicial, entende? Porque na judicial, tá, você tem que ter uma organização dos processos que você vai fazer, mas tu já tem as etapas. Agora na assistência, não, como que você vai atender? Com certeza o meu atendimento é diferente do teu. Cada um tem o seu, né, como vai seguir. E eu acho que uma coisa importante da assistência é que, por exemplo, né, você falou lá no começo, vamos para assistência, que a assistência ganha mais porque é mais difícil. Eu concordo. O assistente trabalha bem mais que o perito, né? Principalmente uma assistência completa. O assistente trabalha o dobro do perito. Mas eu acho importante, principalmente para quem está assistindo, eu quero fazer assistência técnica. Você não pode pensar só na parte financeira. Você tem que pensar em tudo isso que a gente está falando do dia a dia, porque talvez nem todo mundo vai querer fazer o trabalho do assistente. Porque é muito diferente do judicial. E talvez a pessoa Batendo uma prefira tecla o muito judicial. pesada, realmente. Né? Porque, por exemplo, assim, ó, atender cliente. No judicial, você não tem que fazer isso. Você fala só por petição, você só escreve. E no máximo você vai lá fazer uma coleta, mas você que tá ali, você que manda, a pessoa geralmente é um senhor, uma senhora, fica ali, só obedece todas as instruções. Cliente não, assistência não, você vai falar com advogados, ele vai te fazer perguntas, é você que vai conduzir a conversa, é todo um negócio diferente. Você sabe, um exemplo que eu dou é o seguinte: perícia do juízo, você é empregado. Perícia na assistência técnica, você é o empreendedor. Entendeu? Boa. Porque, na verdade, porque a perícia do juízo, você trabalha para uma grande empresa, né? Você vai ser nomeado na prestação de serviço ali, aí a gente fica com uma ilusão que a gente tem um CNPJ, tem uma empresa, mas quem cadastra CNPJ, por exemplo, né? Ou quem faz PF, poxa, eu sou autônomo e tal. Mas você não é 100% autônomo. Na verdade, você depende da grande empresa que te dá as nomeações, né? Das grandes empresas, vamos falar assim. Então, você é empregado deles de qualquer forma. A única diferença é que, como a gente meio que tem um controle das etapas na perícia judicial, você consegue ter uma flexibilidade de horas para fazer outras coisas, mas também nem é uma flexibilidade, porque quem pega muito, nossa senhora, sofre caramba, né? Trabalha muito. Então, assim, na assistência técnica, cara, quer ser assistente? Vendas, gestão, tem que saber tudo isso. Porque realmente, assim, tudo que entra vira caixa, vai virar o faturamento total. Você tem que ver o que entra, o que sai, o que você vai pôr de marketing, o que você vai gastar com tudo, né? Também, insumos gerais, né? E tem essa parte que você falou, da questão da experiência do cliente ali, né? De você conversar, tratar bem, ter o material, marcar reunião. E querendo ou não, você tem que prestar o esclarecimento para ele quando ele ficar te perguntando, né?
Então, uma coisa que eu já percebi muito, assim, é importante limitar no contrato quantas vezes, né, a pessoa vai entrar em contato ou não, porque se tiver várias consultas do mesmo caso, acaba que você fica por conta de uma pessoa só durante o processo dela inteiro, Uhum. né, porque para o cliente a gente só tem a demanda dele, né? Sim, é É, verdade. né, então tem que tomar cuidado com isso, sabe? Eu queria falar das habilidades necessárias para começar, mas antes disso, você fala pro pessoal que está assistindo, que eu acho que todos devem ter essa dúvida, mais ou menos explica quais serviços você tem no teu escritório, porque o pessoal não sabe. Que serviço que eu vou prestar? Que serviço que o assistente faz? É só impugnar a lauda? A gente já viu que não, né? Então explica mais ou menos aí o que você oferece para os clientes e como é que funciona. Nossa, eu vou te falar, é tanta coisa assim, né? Mas, por exemplo, se for pensar, vamos partir no pressuposto mais básico, assim. Uma consulta, né, uma consultoria específica, pode ser uma consulta para tirar dúvida referente a algum procedimento pericial, ou pode ser, por exemplo, uma consultoria em relação a algum processo, diante da parte probatória ou pericial, tá? Então, por exemplo, pode ser também uma consulta ou consultoria específica para a pessoa montar a ação dela, né, como é que ela vai montar isso ou não. Por exemplo, se precisa pegar um documento, um contrato, se faz no... Hoje em dia eu já tenho o costume de indicar tudo antes. Então, por exemplo, esse contrato aqui você consegue pegar ele no PROCON da instituição. Se não te mandar, você consegue notificar, e somente dando moral depois também, mas se não mandar pelo PROCON, você pode ajuizar. Aí, se for ajuizar, por exemplo, eu também converso com ele. Você quer fazer o quê? Processo comum, procedimento comum? Você quer fazer produção antecipada de prova? Né? Aí eu converso com eles o que é cada procedimento e tal. Isso é toda uma consulta, né, pericial para traçar por onde vai, né, de certa forma. Tudo isso agrega valor, você entendeu? Então, assim, nessa conversa com o cliente, tudo isso mostra para o cliente, pô, o cara realmente é um perito que ele me pega e faz eu fazer todas as coisas para tirar foto do book de casamento, sabe? Tipo assim, ele faz tudo certinho, ele vai guiando, assim. Né? Então seria aí essa parte de consultoria, por exemplo, às vezes um laudo avulso, um parecer específico lá do trabalho, e também na atuação dentro já com o processo, aí você pode fragmentar, formulação de quesitos, que é o padrãozão que todo mundo faz, pode ser, por exemplo, a assessoria pericial completa do processo, te acompanhar desde o começo até no final, ou só na fase de provas também, você que vai determinar isso, né, a parte do parecer, realmente também. Eu acho que uma coisa que é muito, muito legal é essa questão de você dar ideia probatória de por onde a pessoa vai. Os advogados adoram isso, porque eles não têm uma visão assim, por exemplo, quando isso virar prova pericial, o que o perito do juízo faz? Tal. E ele fica na dúvida. Aí você vai explicar para ele, ó, o perito do juízo, se ele for esgotar tudo, ele pode fazer isso, aquilo, expedir um ofício tal, fazer isso, fazer aquilo, pegar aí para tal. Você vai explicar para ele tudo. Então, se abre a cabeça dele de uma forma gigantesca para como ele vai ajuizar a petição inicial ou como ele vai contestar depois, sabe? Então tem muitas possibilidades da gente auxiliar, mas basicamente seria esse produto principal assim, de consulta, né, assessoria completa pericial, por exemplo, ou dividir isso em etapas, quisitação, parecer, né, nesse sentido. Você divide? Eu divido, porque eu faço tipo um order book, sabe? Eu pego todos os serviços, precifico eles que de maneira isolada são mais caros, mas se fechar tudo junto, aí fecha a assessoria completa. Entendeu? Sim. Que então pro pessoal ali seria parte dos quesitos. Os quesitos que você recebe no seu processo para responder, aí vai ter o assistente que vai fazer, né? O pessoal que não sabe o que é quesitação, é isso. Exatamente. Mas lembrando que, né, é muito importante que você mostre para o cliente a importância do quesito específico. Né? Porque se você falar que é só um quesito, ele vai no GPT e acha que tá tudo certo. Sim. Né? Então, é importante você mostrar isso para ele, porque, na verdade, quem é perito do juízo, está acostumado a ser perito do juízo, por exemplo, quando a gente pega uma quisitação que foi feita por um outro assistente, a gente sabe que foi feita por alguém. Verdade. Né? Quando ela é uma quisitação técnica, a gente bate o olho nela e a gente fala assim, malandro, tem um assistente por trás disso aqui. Por mais que ele não esteja habilitado, às vezes, né, vamos falar assim, a gente sabe que existe, porque está muito técnico, né? A gente consegue saber. Não é aquela questão assim, indica as convergências e as divergências, não é isso? É um técnico bom, né? Porque também tem umas perguntas técnicas, mas você vê na hora que é sem pé nem cabeça, né? 50 assinaturas vendadas. Exatamente. E aí, então agora vamos para a parte das habilidades. Eu acho que uma coisa legal da gente conversar, e quero saber daí a sua opinião, é
vamos separar em 2 blocos, tá? Para falar sobre habilidades do assistente técnico. Primeiro, quais habilidades você acha necessárias para começar um escritório como assistente técnico? Então, tipo assim, o mínimo do mínimo que a pessoa tem que ter, tem que estudar, tem que saber para ela conseguir pegar e começar a pegar demandas. E depois a gente fala das que ela precisa desenvolver para efetivamente sair do lugar. Então, vamos para começar primeiro. Skills básicas, Skills básicas. Sem isso, tu não vai conseguir atender cliente. Eu acho que de longe, ser proativo, né? Realmente, assim, de correr atrás do que você quer aprender, tá? Então, eu quero abrir um escritório. Poxa, o que eu preciso saber para abrir um escritório para tocar um negócio? Então, assim, qual que é o básico disso? Saber o que é realmente um faturamento, saber o que é a questão de receita, o que é o gasto que você vai ter, a questão de insumos, valor, né, aluguel, pagamento, organizar isso, né, tabelar isso de uma forma correta. Eu gosto de separar em pilares, né, assim, eu coloco, por exemplo, no escritório tem um pilar financeiro, tem um pilar operacional, tem um pilar prospecção, tem um pilar comercial. Então eu separo isso. Então, por exemplo, a minha prospecção, como que eu faço ela para botar o meu escritório para funcionar? Porque se eu só abrir a porta aqui e achar que eu vou ter uma reserva de 6 meses para abrir um escritório, eu quebro. Sim. Né? A gente sabe que não vai dar certo. Então, você tem que ter isso na cabeça formado. Então, por exemplo, se eu vou começar agora a fazer, quanto que eu acho que eu vou investir para vir cliente tal? Então vai entrar no seu pilar de prospecção, por exemplo. E aí, assim, sem falar de tudo que tem que fazer na prospecção, né? Sim. Assim, não, por exemplo, criar alguns criativos, né? Mil coisas, você sabe como é que funciona. Mas, então, quando eu fui, porque eu que toco, né? Hoje eu toco a prospecção do escritório, 100%. Então eu que faço tudo, eu faço os criativos, eu faço os anúncios, eu que recebo o comercial, eu faço toda a operação, assim. Então eu também tenho o auxílio da operação, mas eu que basicamente faço tudo. Eu também. E no começo então, eu faço todos os criativos, coloco esse valor. Então, o que é o grande ponto? Primeiro, entender o que é necessário nesse sentido. Então, por exemplo, o que o escritório precisa? Caixa, sempre ter um financeiro bom. Como é que eu mantenho um financeiro bom? Sempre fechando cliente. Como é que eu fecho cliente? Prospectando mais. Só que se esse cliente prospectar dele chegar no comercial que não sabe fechar o contrato, então o que eu preciso? Saber vender. Então tem que estudar vendas também. Gatilhos mentais de vendas, como fechar o contrato, isso é muito importante. Aí já fica uma indicação, o livro que chama Gatilhos Mentais, que é muito bom, e também o Armas da Persuasão, também é muito bom, né? Já li os dois já e o Gatilhos Mentais foi uma virada de chave na minha fase comercial, é muito bom. Então acho importante essas skills assim. Na parte operacional, entra essa questão que a gente falou, por exemplo, de saber organizar tudo certinho. O que entra, as pastas corretas. Isso parece bobeira, mas na hora H, se isso virar bagunça, você perde tempo demais, né? Então, assim, fazer isso ficar organizado certinho, documentação. Então, se o cliente tá chegando novo, o que eu tenho que verificar com ele, se eu vou precisar de documentos ou não e tal. Então, ter essa organização. Isso você não vai adquirir num livro, a operação da perícia em si, né? Não tem nenhum livro que ensina, assim, gestão pericial. Não tem. Já ficou a ideia, né? Vamos escrever um livro, gestão pericial. Vamos montar. Mas eu acho que para assistência técnica, de longe, é coisas que tem a ver com empresa, empreendedorismo, sabe? Eu acho que é o ponto principal. Porque a parte técnica é quase a mesma da judicial, se for pensar na análise, né? Não muda muita coisa material em si. Né? E também uma outra coisa é relacionamento com o cliente. Eu tento sempre prezar pelo relacionamento futuro. Então, como eu não tenho o costume de pegar esse mailing de clientes e ficar fazendo tipo follow-up com data festiva e tal, e entrando em contato novamente, né? Eu uso o termo que eu sou marqueteiro, mas ficar entrando em contato de novo com essa pessoa, outras vezes com datas comemorativas, eu tenho o costume de dar cupom de desconto, dar cupom que ela pode dar para outros advogados para usar comigo. Eu fico tentando fazer essa pessoa também se tornar um prospectador para mim diretamente, sabe? Isso ajuda muito. Porque eu faço assim normalmente. Por exemplo, hoje mesmo entrou em contato uma advogada comigo querendo fechar uma assistência. Aí na hora que ela entrou em contato comigo, pediu a proposta, eu pedi o processo, olhei, aquele caso tranquilão, que é o padrãozão de banco, com grafo e tal, já tá tudo lá no processo, já vi que não vai bater, tal, por exemplo, vai ser divergente. Falei, pô, legal, um caso bom para trabalhar. Aí eu já passei a proposta para ela e já mandei para ela embaixo, doutor, desse valor 30% é seu. Vou te mandar um outro texto aqui, que é a proposta do cliente, eu só envia para ele e tal. Aí já mandei para ela assim, então ela já sabe, poxa, se fechar 30% já é meu. Aí na hora que ela finaliza comigo e tal, o serviço, para deixar ela ir embora, aí eu falo para ela, vou disponibilizar para a senhora aqui
ali, aí eu pego, por exemplo, o último nome, né, o sobrenome lá da pessoa, aí eu coloco assim o sobrenome e coloco tipo um númerozinho, dou para ela, anoto no meu Excel. Aí eu falo para ela, ó, se você quiser, alguém precisar de alguma perícia, você passa para ela, indica o meu serviço, porque daí eu te pago também, em cima da indicação dela. E daí a pessoa lá eu dou 20 e ela eu dou 10. Entendeu? E aí a pessoa sempre vai ter uma torneira de cá também, então é interessante, mas isso aí já é uma técnica mais para ficar um follow-up da assistência a longo prazo, né? Pra gente não trabalhar só uma vez para a mesma pessoa, sabe? Então, porque um trem que paga conta, assim, emergencialmente é o fechamento do contrato, mas a longo prazo, né? A gente precisa repetir, né? Sim. Então, mas eu acho que isso que o básico é empreendedorismo mesmo, venda. E assim, ó, já fica de dica: três bons livros, 4 bons livros. Personal Branding, do Arthur Bender, Armas da Persuasão, Gatilhos Mentais e Prospecção Fanática. Muito bons. Eu acho que uma grande sacada disso que você falou é entender que você não vai achar conteúdo de grafo ou para peritos. Você tem que estudar vendas, empreendedorismo, marketing geral. E aí você que tem que parar para aplicar no teu negócio. Eu acho que essa é a grande sacada. Por exemplo, estrutura do serviço ou do atendimento. Você tem que estudar sobre atendimento do cliente, experiência. Agora, como tu vai trazer isso para grafo, é você que tem que sentar e pensar. Não tem outro jeito. Cara, a experiência é muito importante. Assim, ter uma pastinha com timbre plotada ali, né, impressa, o cliente chegar, fechar um contrato com você, ele já vai ver todo o seu material, ele recebe uma pasta bonitinha, por exemplo, ele tem uma experiência. Fechou, finalizou o serviço, se for um serviço importante, bom, poxa, apresentei o cliente com alguma coisa, entendeu? Então é importante essas coisinhas. São mimos que são bobos, mas, assim, geram uma experiência gostosa, né? Quem não gosta? É só a gente se colocar no lugar. Pensa você hoje precisando de uma perícia, sei lá, pro seu avô, num caso, assim, de aposentadoria. E aí você vai acompanhar ele. Aí o perito tem toda uma experiência dessa e ainda vai no final, entrega um negócio, faz uma experiência. Cara, você fala, caramba, onde que eu tô com a minha perícia? Não vale nada a minha perícia. É verdade. Então Vamos falar, então, aí dessas habilidades que a gente falou agora, mínimo para começar, eu acho que entender um pouco de prospecção, né? Entender o que serviços você vai oferecer, entender um pouco sobre como você vai passar esse valor para o cliente, né? Agora falando de habilidades mais avançadas, vamos dizer assim, que precisam ser desenvolvidas para ter algo sólido. Por exemplo, isso que você falou dos brindes, dar desconto, eu já consideraria algo mais avançado. A pessoa vai ter que dar uma estruturada a mais, assim, para ela fazer. Quais habilidades você acha? Mais... Tenta pensar assim em quando você começou para hoje. Porque com certeza hoje toda essa visão, muita coisa mudou demais, você não teria, né? Mas você começou sem isso. Então, tipo assim, essas coisas que você adquiriu depois que você deu importância e continuou trabalhando nelas, porque senão você não teria, né? Então, o que a pessoa teria que focar para desenvolver mais, assim? Eu acho que, assim, a minha perícia mudou 100%. Quando eu digo assim, o meu negócio, né? O meu negócio mudou 100% quando eu entendi realmente que tem que gerar valor no negócio, sabe? Ele mudou 100%, assim, quando eu comecei a entender isso, assim, essa questão de escada de valor, de realmente já você entender, por exemplo, poxa, o que eu posso fazer para o meu cliente passar por etapas dentro do meu atendimento que vão gerar mais valor cada vez que ele sobe um degrauzinho a mais, sabe? Então, poxa, se ele conversou comigo no WhatsApp agora, que teve uma experiência positiva, o que eu posso dar para ele agora que ele vai para o próximo degrau, que ele vai gerar uma experiência mais positiva ainda? Isso, quando você monta isso, cooperação completa de uma forma visual, eu sou muito visual, né? Cada um tem um jeito, né? Mas eu gosto de rabiscar tal, e pensar em todas as etapas. E, inclusive no trabalho, né? Em venda das etapas do trabalho e tal. Aí você vai aprofundar mais. Mas isso já envolve conhecimento, né? Como estudar, por exemplo, estruturação assim, dessa escada de valor, entender o que é isso, entender o que é oferta, o que é produto, conseguir identificar, né? Igual aquela questão que a gente falou há um pouco tempo atrás agora aqui, que foi a questão tipo assim, de eu saber quem, identificar onde está, jogar, ir lá e pegar esse cliente lá. Isso já está numa fase bem avançada, né? Isso já é uma visão bem assim, da empresa mesmo, né? Como é que fica pescando esse povo, sabe? Então, aí eu já entro em outras leituras, porque eu gosto muito de ler, né? Então, na verdade, todo o conteúdo que eu absorvo de leitura. E eu vejo muito podcast de empreendedorismo, né? Eu vejo muito. Então, eu gosto de ver podcast de empreendedorismo, podcast da Hotmart, podcast da Hotmart lá em casa é papum. Eu vejo todos que tem, que é 2 vezes por semana, eu sempre assisto.
né? E de empreendedorismo eu vejo vários desses canais de empreendedorismo mesmo, né? Focado em outras áreas. Porque, na verdade, é uma questão mais interdisciplinar, né? A gente, na perícia, a gente tem que absorver conteúdo interdisciplinar, né? Então, assim, marketing, tal, prospecção, tudo que eu puder ler. Um livro que eu li que me ajudou muito na prospecção da assistência técnica também foi o livro do Russell Brunson lá, né? Os Segredos do Funil de Vendas. Nossa, cara, esse livro eu vou te falar uma coisa. Assim, eu já conversei com grandes empreendedores assim que falavam desse livro para mim. Tipo assim, Gustavo, lê esse livro é uma bíblia do empreendedorismo, te ensina muita coisa, que é uma trilogia de livros, né? Aham. Aí é um livro de faculdade de marketing, assim. Aí eu falei, cara, vou comprar esse livro pra eu ler. Aí eu comprei, ele é gigante, um volume é gigante. Meu Deus. Mas o volume que eu comprei é um volume pensado já na fase que eu tô, de estruturação, né, dessas etapas. Que é esse do funil de vendas. Aí ele dá muitos exemplos práticos de escada de valor, aplicando funis, criando páginas, prospectando clientes, tal. Aí você consegue absorver isso nos exemplos que ele dá também das pessoas, para você operacionalizar melhor também a perícia, sabe? É muito legal. Nossa, é muito legal. Assim, é lógico que é uma junção de vários fatores, né? Mas eu acho que se for aprofundar assim, aí cada É negócio é um, negócio, lógico, né? Tu tem mas que é pegar cada negócio, né? pessoa, montar. Eu acho que dá pra gente resumir, então, que seria, eu acho, né, pelo que você falou também, que é a parte de negócio, entender de negócio, e aí entra um monte de coisa, mas isso resume entender de Eu comecei a ganhar muito mais dinheiro na assistência técnica quando eu comecei a fazer mais network, fazer mais negócio, aplicar, tipo, esses gatilhos, né, mentais em tudo quanto é coisa. Então, realmente tentar, de certa forma, também ter um arquétipo, né, que as pessoas vão visualizar esse arquétipo até para os advogados. Então, os advogados me olham e já, tipo assim, poxa, é o perito ali, Gustavo. Tal, eles já têm uma visão, tipo, lá o Charles passando, tipo assim, né, um exemplo, tipo, Sim, bobo, e o assim, né? posicionamento, né? Eu acho que dá pra dar de exemplo pro pessoal que tá assistindo, é só comparar eu e você, por exemplo. Quem acompanha você no Instagram e me acompanha no Instagram, dá pra analisar claramente que o posicionamento é diferente. Exato. Porque, por exemplo, Exato. uma coisa que comentaram muito, né, no outro conteúdo que a gente fez, nossa, adorei como ele conversa, como é, né, boa, uma vibe boa, pra cima. Isso é uma coisa que faz parte do teu posicionamento. Um negócio mais prático, vou te ajudar aqui. O meu não, o meu negócio mais direto, mais sério, né, uma coisa mais... É diferente, então isso aí já entra em como as pessoas vão te perceber. E eu acho que quem tá começando não consegue entender como que isso é proposital. Mas depois que tu passa um certo nível... Engraçado, né? Cara, é uma virada de chave, entendeu? O jeito que eu me posiciono, o jeito que você se posiciona é porque a gente quer. Por exemplo, igual seu posicionamento de autoridade na parte assim, de laudos e tal. Meu maior medo é eu ser impugnar um laudo meu. Nossa senhora, você... Fala assim, ai meu Deus, você vê lá assim, habilitou Juliana. Eu já falo assim, petição, desistência, fora o íntimo. Não acredito. Eu falo assim, nossa senhora, vai pegar meu laudo, filho, vai bater tanto no meu laudo. Tem umas coisas que eu nem sabia, ela vai falar. Mas é então. Engraçado isso. É um ótimo exemplo pro pessoal começar a perceber, né? Eu acho que compensa muito a galera, assim. Por exemplo, o livro que eu falei do Arthur Bender, que é o Personal Branding, cara, ele é um livro só de posicionamento pessoal. Ele é um livro que você vai entender vários posicionamentos de várias figuras públicas, como é que isso funciona, como é que você pode aplicar isso para ter visões diferentes. Tem dois exemplos lá muito legais, assim, que eu lembro que me marcaram. Que um é o seguinte: quando você chega, tipo, num bar com o seu namorado, com o seu marido, ou com algum amigo, você tá chegando num bar ali. Aí do nada, esse amigo seu, ou esse namorado, etc., encontra alguém que ele conhece sentado numa mesa. Eu não sei se eu falei esse exemplo da outra vez que a gente fez o vídeo. Acho que não. Aí o que acontece? Quando essa pessoa vai até aquela pessoa cumprimentar ela, aquela pessoa já está numa mesa com outro círculo de pessoas, né? Então ela vai chegar lá e falar assim, por exemplo, vamos supor que chega eu e você num bar, aí você conhece alguém que tá lá, aí você vai chegar lá assim, a pessoa, oi Ju, como é que você tá, tal, papapá, aí você fala, tudo bem, tal, eu vou ali, vou sentar ali, bom te ver, tal. Pro seu branding pessoal, o que importa mais é o que essa pessoa vai falar de você para a roda quando você está de perto. Entendeu? Então é a imagem que fica. Então, na verdade, assim, quando você constrói uma imagem antes, hoje, por exemplo, se você sai para um lugar e alguém cumprimenta o seu namorado, por exemplo, seu marido, e está numa mesa, ele vai virar e falar assim, nossa, por exemplo, ele quer comentar de você na mesa, ele vai falar assim, nossa,
Ah, a Ju é perita judicial, nossa, ela posta uns negócios massa na internet e tal, na mesa. Então aquelas outras 4 pessoas foram contaminadas com uma imagem sua profissional diferente. Uhum. Então isso poderia ser diferente, por exemplo, nossa, aquela pessoa é tão sem cabeça, tal, entende? Sim. Então, assim, eu te pergunto, será que é importante o posicionamento? Agora pensa entre pessoas que vão te contratar, né? Uhum. Então, aí outro exemplo que eu acho muito legal, que é a questão lá da gôndola, né? Que eu uso sempre nos cursos de marketing também, por exemplo. Você quer ser aquela bolachinha que tá na gôndola que todo mundo sempre lembra, que não precisa de propaganda na TV, por exemplo, uma passatempo, não sei o quê, um traquinas, alguma outra bolacha bono, né, que são bolachas Uhum. perpetuadas ao longo do tempo, ou você quer ser aquela que fica num posicionamento mais baixo ali da gôndola, que só quando alguém comprar vai descobrir que existe, que foi bom o serviço que foi feito, sabe? Uhum. Então, nem sempre você ser o melhor, mas não ser visto, vai ser bom para você, Sim. sabe? Então, onde você também está posicionado na visibilidade é importante, sabe? Uhum. Então, esse livro do personal branding, cara, ele dá uns insights assim. Meu Deus, vou Você ter que fala assim, comprar. Jesus, preciso tomar um chá, vou ter que tomar um chá de guarda-roupa, vou ter que tomar um. Assim, Não, é assim, melhor você eu não tem que. comprar, então, É porque como. senão é que a pessoa compra e daí quer mudar de É. vida, né? Tem que me mudar inteira. Não, Nossa, mas quando eu concluí esse. ele, eu pensei assim, meu Deus do céu, eu preciso muito melhorar o meu Instagram profissional, eu preciso muito ser visto em mais eventos que tem a ver Uhum. com essa área, eu preciso muito, aí tanto que agora o meu próximo pulo agora é stand em grandes congressos. Então assim, agora eu tô num momento Ah, assim isso é de tentar dar um legal. pulo diferente. Uhum. Só que vai ser congressos jurídicos, né? Sim. Então eu não vou para congresso de perícia fazer isso, porque o meu Uhum. público que contrata assistência está no jurídico, Sim. né? Só que aí eu vou chegar num congresso jurídico com toda uma bagagem de estruturação, equipamento, botar lá para o povo mexer, tal, para a galera viver a experiência pericial ali e Uhum. tentar fazer algum tipo de algum plano, Sim, né? Então, exato. Bom, porque muito isso é bom, legal. porque depois quando alguém chegar no meu Instagram para fechar uma assistência técnica, vai falar assim, caramba, o cara tem uma empresa de perícia que está num congresso de direito que fez, olha lá que legal esse take aqui do congresso, Aham. tal. Aí você pergunta se ele vai fechar uma assistência gigante com outro perito ou comigo, exemplo, né? É muito mais Sim, fácil fechar comigo, sim. exemplo. Então, Tipo, vai fechar contigo, também assim. que ele viu que É, tem o site, ele entrou no teu Instagram, ele viu que você faz eventos e tal. Ou com o fulano que só tem o WhatsApp e conversou com ele pelo WhatsApp. exato. Né? É Essa muito é a diferença. louco isso, né? Nossa, eu falo, é muito louco, assim. E dá É. trabalho, né? Por isso que eu falei, cara, assistência não é mais Dá, fácil. Não é mais fácil. dá. Eu acho que a judicial é Pra mais você ter fácil. noção, eu tô juntando grana, me preparando para um congresso grande. Tipo, eu só tô juntando grana. E aí eu Uhum. já vou te falar, um stand de um congresso grande é 20, 30 pau, filho. Você cada botar um standzinho assim de 2 por 2. Aí Sim. fora o que você tem que colocar lá. Então, assim, Uhum. você vai ganhar 5 ingressos, por exemplo, para sua equipe, mas você tem que colocar, tipo, eu penso em levar assim, botar uns 4, 5 microscópios digital ligado com telinha para o povo ficar mexendo, colocar Uhum. exemplos práticos, botar questões lúdicas, né, da perícia, realmente montar algo legal assim. Mas aí eu já te falo, isso também tem a ver com assistência técnica, né, com o empreendedorismo da assistência técnica, Tem. entendeu? Uhum. Mas é louco, assim. Agora vamos para um tema polêmico. Que me perguntaram, falou, pergunta lá pra ele. E já me perguntaram isso também. Dá pra ser assistente técnico nesse nível que a gente tá falando aqui? Só de grafo? Só grafo, só vou fazer grafo. Ó, Não vou fazer mais nada. eu sou suspeito porque eu sou muito grafo, né? Assim, eu sou, sei lá, 97% grafo, né? Mas eu acredito que, assim, vamos pegar o Gustavo de 5 anos atrás, 4 anos atrás, e o Gustavo de hoje, né? Uhum. Vamos colocar assim. O Gustavo de 4 anos atrás, ele não entendia essa parada toda desse que a gente está conversando, Sim. né? De empreendedorismo, de coisa, de marketing e tal. Papai não Uhum. entendia isso. Aí aquele Gustavo não conseguia viver disso. Sim. Entendeu? Ele não conseguia viver disso. Mas é porque ele não tinha também, logicamente, o pilar do financeiro que ele precisava ter para ele Uhum. viver disso. Porque o financeiro pesa muito nesse mundo, né? Do marketing, do tráfego, tipo, pesa muito. Então, ele também não tinha. Então, é diferente. Aí, hoje eu falo assim, eu facilmente conseguiria viver de assistência técnica só grafo. Hoje eu Uhum. vivo só disso, né? Basicamente, assim, tô vivendo mais da grafo mesmo. Uhum. Então, mas é porque hoje, realmente, todos os meses eu fecho assistências legais, Uhum. né? Sim. Assim, tem mês que eu não fecho? Tem. Nossa, aí esse mês eu fico louco, começo a meter tráfego de novo e trem lá que tal, eu fico louco. Você fala, Jesus amado, tem que fechar alguma coisa. Mas faz parte, mas é aquela coisa louca, faz Uhum. parte. Empreendedorismo, né? Mas
Eu acho possível sim, mas eu acho que tem que ser bem estruturado e a pessoa tem que entender que, tipo assim, Longo prazo. também não adianta nada. Ó, gente, pelo amor de Deus, não pega o seu cartão de crédito agora, vai no Google Ads, vincula ele e bota R$ 1.000 de tráfego. Não faz isso. Não faz isso. Aprenda a fazer isso primeiro, Eu nem assim, me meto e nessa. saiba que se isso chegar, não adianta nada você conseguir, tipo, 500 cliques e isso, as pessoas chegarem e você não tem autoridade para fechar o contrato. Tipo, Aham. não, cuidado com isso. Eu não tô falando que vai dar certo assim, Sim, sim, mas né? é verdade. Porque realmente, eu mesmo, tem trabalhos que não é para mim. Tem trabalho que eu recebo que é um trabalho que eu não considero que não é para mim. E aí eu Uhum, falo assim, Jesus amado, eu preciso passar isso aqui para fulano de tal. Mas aí eu vou e faço uma parceria. Você uhum, entende? Porque realmente tem trabalho muito grande. E nem eu mesmo quero. Eu falo assim, nossa, esse trabalho é grande demais. Nossa, o valor aqui vai ser muito top. Mas eu vou pegar isso aqui, eu vou ficar sem trabalhar, tipo assim, 2 meses fazendo esse serviço aqui. uhum. Só que a responsabilidade que ele tem é gigantesca. E eu não Sim, quero isso, sim. né? Então, a gente pode escolher também, né? Para não Uhum. abraçar, Isso é tipo, um uma dinheiro muito coisa grande, vamos falar assim. importante no começo também, né? Falando assim da minha perspectiva, que você tá aí faz 20 anos, né? Eu aqui 3, né? A Paula tá no começo. Mas eu Não, lembro mas muito a que sua a ascendente Rita. é muito mais rápida. A Rita falou isso pra mim. Na verdade, foi uma época que eu fiz um grupo lá que ela fez de assistência e tal. E eu lembro muito que uma das coisas que ela falou foi: se você tá começando, você não pode pegar tudo. Então, por exemplo, você tá começando, você nem tem toda a estrutura pra atender, às vezes, né? Você não vai pegar um caso, por exemplo, da Ana Hickman da vida. Claro que ninguém vai te oferecer também, né? Mas assim, só pra exemplificar. De Vou oferecer o acontecer. meu serviço no maior escritório que tem no estado, que tem 10 filiais. Cara, será que você vai conseguir atender? Você tá começando, aí meio que tu vai se queimar, às vezes não vai ser uma experiência tão boa pra você, vai desanimar, né? Então, eu acho Sabe? que isso é interessante também, da gente saber, né, Vou te dar um filtrar. exemplo que eu tive recentemente. Recentemente eu tive uma proposta do escritório, que é um escritório de advocacia bem grande, que mexe com parte bancária e tal. Aí eu fui, entrei no escavador, pesquisei, falei, nossa senhora, que tanto que as dezenas de milhares de processos assim. Eu falei, Uhum, Jesus amado. E aí ele queria fechar comigo por quantidade de demandas assim mensais, uhum, tal. Só que aquele negócio, aí quem é o Shark tem que é ele, não sou eu, né? sim, Então ele vem fazendo uma proposta assim, vou te rasgar no meio. A proposta uhum, é tipo assim, é R$ 100 por parecer, R$ 150 por parecer, tal, pra você fazer e quesitação. Só que aí eu vou te mandar X por mês aqui, ver se você vai aguentar aí, qualquer coisa eu vou te mandando mais. Mas a uhum, primeira leva era tipo assim, 20, 30. Aí depois a é, próxima era tantos, tal, ia subindo. Só uhum, que aquele negócio, eu te pergunto assim, a parte de responsabilidade é complicado, e aquela questão assim, poxa, você vai. Hoje, essa hora do trabalho não vale a minha hora, no meu caso. Mas uhum, para quem está começando, às vezes até vale. Só que aí ele vai pegar, vamos supor que foi R$ 100 cada um, uhum, né? Vamos colocar assim. Aí ele vai pegar 30, dá R$ 3.000, um exemplo, né? Vamos supor que seja mais, seja o equivalente a R$ 5.000. uhum, Tal. Ele pode até pensar assim, nossa, vou contratar alguém, vou contratar um perito que eu pago 2.500, já pago dois na mas não carteira, vai fecha dar a uns conta. 2,5. Não fechou É essa um conta. exemplo. E aí eu pego 2,5 para mim, tipo assim, deixa a pessoa trabalhar, vou abraçar. Só que aquele negócio, cara, o problema é que é muito barato o serviço, Uhum, você vai, uhum, vai perder muitas horas, a responsabilidade é muito grande. Então, assim, também não é questão de abraçar tudo, uhum, né? Não é isso. Então, assim, concordo. hoje eu não faço tantas assistências, mas as que eu faço já ajudam muito financeiramente, Sim. né? Então, assim, eu poderia pegar várias, mas eu tenho muitos que eu perco porque eu passo preço e a pessoa vai Uhum, embora, uhum. né? E eu não abaixo não, porque senão depois Também também, não. Não abaixo também. né? Não abaixo. Não. Vamos Porque na falar, minha, na minha, falando. na minha região já é ruim o preço. Quero nem saber. Até porque às vezes você nem atende tanto na tua região, né? Eu nunca nunca fechei um contrato de advogado da minha cidade, eu só fecho em outros lugares. Mas Você vê. eu dou o meu preço, Então, não quero mas vou saber te do. falar. Então, vou te falar. Vou fazer um estudo seu aqui agora. Vou Meu jogar Deus. você no fogo aqui de novo Meu agora. pai. Então, mas por que você não fecha muito aí? O que você acha que é? Eu acho que é porque aqui é uma cidade menor, né? Não é uma cidade nossa pequena, tipo 3 mil habitantes, mas é uma cidade menor. Tem E quantos mil habitantes aí? uns 200, eu acho, 200 mil, não sei, depois eu posso pesquisar bem certinho. Mas eu acho que aqui tem muita cultura de o advogado pode fazer sozinho. Aí, tipo assim, se der ruim no final, daí eu procuro alguém. Aí,
como o meu maior alcance é no digital, eu acabo impactando muito mais gente de fora do que pessoas daqui, sabe? Porque se eu fosse fazer uma campanha Você aqui, teria acabou que de ser algo responder mais a parada, ó. presencial, entendeu? Aí, Acabou de responder um pra mim negócio. é mais fácil digital, É porque entendeu? o valor que você está exteriorizando no digital está muito maior do que você está exteriorizando aí. Isso, aqui, se eu fosse fazer algo aqui, teria que ser prospecção, né? Não no digital, teria que ser direta, né? E Exato. aí eu não faço isso, teria que, por exemplo, ir nos Eu fiz ao contrário escritórios e aqui. Aqui, na tal. verdade, eu falei assim, nossa, eu tenho que ser o nome na cabeça de todo mundo na minha cidade. Eu comecei sendo do bairro, né? Eu tinha essa visão. Eu falava assim, não, eu tenho que ser no meu bairro, na minha região, aqui uns 2, 3 bairros, o nome. Eu tenho que ser o nome. Uhum. Aí, na advocacia, na época, quando eu comecei. E aí eu fiquei fazendo muita coisa assim, ó, injetando tráfego só no bairro. Pau, 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 pau. E aí até que começou a pegar muita coisa no bairro, comecei a ser conhecido e tal. Aí depois eu falei assim, nossa, agora eu tenho que. Quando eu tive a visão para perícia, eu falei assim, nossa, eu preciso ser o perito da cidade, eu tenho que ser o perito da cidade. Eu comecei a injetar tráfego para a cidade, comecei a fazer evento, comecei a fazer palestra, comecei nas faculdades a oferecer palestra, comecei a oferecer palestra na OAB, fui fazendo isso. Sem cobrar mesmo. Fazendo palestra no free mesmo, oferecendo em Sim. faculdade, semana jurídica, tal, para criar autoridade entre as pessoas do direito. Porque o povo que faz faculdade, vou contar para vocês uma coisa assim, quem está assistindo, mas quem está formando em direito, nono e 10º período, vê o evento. E aí o pessoal tira o AB, vai trabalhar daqui a 6 meses, aí você vai ter X clientes que te virem em várias faculdades. Verdade. E aí a autoridade você vai construir daqui, tipo assim, um ano. Daqui 6 meses a um ano, tá todo mundo trabalhando na rua. Se você for em 6 faculdades com turma de 300 alunos cada, já tem mais de 1.000 clientes na rua que sabe ser autoridade. Entende? Então, eu fiz isso bastante. E foi um negócio que pegou muito, assim. Pois é, então, Meu são duas estratégias de vendas, enfim, diferentes, né? Porque tem o digital e tem a... É que eu comecei muito no digital. E eu sempre aprendi muito mais do digital. E depois que eu já tava no digital, que eu fui aprender... Mas eu parabenizo, porque é muito difícil construir o digital. Pô, Não, é muito difícil, cara. Mas depois que eu já tava no digital, que eu fui aprender sobre, vamos dizer assim, o marketing na moda antiga, né? Tu ligar pras pessoas, venda direta. Eu fui pegar isso depois, quando eu fui estudar a Flávia Augusto da vida. Então, eu vim primeiro do digital, pra depois pegar essa outra parte. Então, pra mim, entre aspas, é muito mais fácil fazer o digital, porque eu já tava lá, já aprendi primeiro. Eu acho que até uma coisa que é muito legal, assim, tem pessoas que são mais tímidas também, né? Eu já fui muito tímido, muito. Hoje em dia eu não sou tão, não, porque eu já falei demais em público e tal, você vai perdendo. Mas quando eu comecei, eu era muito tímido. Então, os eventos das faculdades foram me ajudando, sabe? Sim. Então, de ir nos eventos e tal. Porque, querendo ou não, você tá ali, você vai falar o que você sabe. Então, você vai estudar, montar o seu eventinho e tal, vai fazer ele ali tranquilo. Sim. Então, e você vai melhorando isso, né? E aí, quando você cai na palestra, a primeira palestra que eu fiz na OAB mesmo, para advogados mesmo, foi a primeira palestra que eu falei assim, nossa, essa eu tenho que dar o show, sabe? Porque essa vai ser assim, porque é a galera que é o público-alvo da perícia, assim, forte, né? Sim. Que não é que vai contratar, mas que vai indicar o seu serviço, né? Que vai ser a ponte. Sim. Então, aí foi a palestra que eu mais trouxe exemplos práticos, né? Questões mais lúdicas de mostrar o caso mesmo, tal. Então, e também mostrar, tipo, a vantagem disso, né? Mostrar como que o perito vê isso, aí como que o perito do juízo finalizou o estudo, concluiu tal coisa, aí como que o advogado poderia ter feito, então, desde o começo com um assistente, tipo, tal, aí ele fazendo dessa maneira para ajudar a chegar naquele resultado. Sim. Mostrar isso prático, sabe? Muito bom, muito bom mesmo. Muito. Vamos pro próximo tópico, que esse aqui foi algo que eu coloquei, que é sobre parcerias. Por exemplo, né, você tá aí sobrecarregado, você vai querer expandir, ou então, não, nem tá sobrecarregado, mas, pô, é uma assistência que tem que fazer uma diligência presencial em outro estado. Então, eu não posso ir lá, vamos supor, vai ficar muito caro pro cliente, então eu preciso chamar alguém lá. E eu não vou contratar qualquer um, porque empresários, o seu nome vai estar no nome da pessoa que te contratar, vai te representar. Você vai contratar um outro perito, certo? E você, no mínimo, vai contratar alguém que tenha a mesma qualidade de trabalho que você. Você não vai contratar alguém que você sabe que o trabalho não é bom, por exemplo. Aí a pergunta é, você, principalmente que tem vários alunos e tal, o pessoal que tá no mercado de grafo hoje, eles estão preparados para essa oportunidade? Para ser contratado, vamos supor, por outros peritos? Nossa, essa foi pesada mesmo. Eu já vou abaixar aqui.
Aqui que é o grande negócio, assim. Como a perícia, vou começar fazendo uma reflexão. Como a perícia sempre é diferente, Uhum. né? Então, por mais que nós possamos fazer o exame no mesmo documento questionado e nas peças padrões, a gente vai ter uma incidência maior de elementos iguais, nós. Mas, querendo ou não, alguns a mais você vai ver e outros a menos eu vou ver. Vamos falar assim. Tá. Mas a gente vai ter uma incidência de elementos semelhantes, né? Porque senão, Nossa Senhora, alguém está errado nessa história. Sim, sim. Né? Vamos falar assim, vamos partir desse princípio. Tal. Tá. O que é o grande negócio? É muito difícil você fazer parcerias esperando um resultado semelhante ao seu laudo. Assim, porque cada pessoa tem um laudo, cada pessoa trabalha de um jeito. Então, se você quer alguém para fazer como você faz, aí você tem que contratar essa pessoa. Tá, vou deixar você concluir. E aí você vai ter que treinar essa pessoa para ela chegar num ponto de procedimento a ser seguido, de fluxo, para tentar fazer como você faz. Sim, sim. Mas é muito uma coisa que eu já percebi, porque eu já tive muitas parcerias assim fixas também, né, ao longo do tempo, principalmente nos últimos anos. Então, a maioria eu já foi reciclado, porque realmente cada pessoa tem um jeito de fazer mesmo, e a pessoa, com o passar do tempo com as parcerias, ela também vai fazendo mais assim, isso aqui é a parceria mesmo, vou fazer aqui o meu melhor mesmo, aí isso aqui eu vou fazer aqui do jeito aqui que dá para eu fazer aqui. Você percebe isso? A gente é perito, a gente indicaria outros elementos lá e faria mais bem feito, vamos falar assim. Não mais bem feito, fica ruim, mas faria com mais amor ao meu nome. Você entende? Sim. Então, assim, acho que não é que o mercado não tenha peritos qualificados, até tem peritos qualificados. Mas como qualquer outro mercado, também tem peritos muito desqualificados. Né? E no nosso meio, eu acho que, vou falar em porcentagem, porque eu gosto de porcentagem, né? Mas assim, eu falaria assim que, sei lá, no máximo uns 20% são realmente qualificados, sabe? Porque a galera, nossa, você vê uns trabalhos também que você fica de cara, assim. Mas também não tô falando não tô falando elementos que faltam na análise, porque igual eu falei, cada pessoa vê o que vê. Sim. Né? Mas tô falando na parte de errar mesmo técnica, né? De inventar nome que não existe para elemento. Então, Sim. Então isso é chato, né? Então é mais por aí. Mas para você, até só pontuando, mas última coisa, você falou assim, por exemplo, às vezes numa diligência fora, por exemplo, se for a coleta ali que você tem que fazer de assinaturas, alguma coisa que dá para você instruir essa pessoa da melhor forma, né? Realmente mostrar como ela deve, né, proceder e tudo mais. E ela é porque o que acontece na perícia? Tem um lado obscuro da perícia, né? Que tem chantagem, que tem propina, vamos falar assim. Tem esse lado obscuro da perícia, tá? Recentemente eu passei por uma situação dessa também, de novo. Tem esse lado obscuro. Já me ofereceram também. Só que tem esse lado. Então, e ela vem tipo indireta. Ela vem, por exemplo, assim, doutor, o senhor tem o equipamento aí necessário, o seu laboratório papapá, sabe, você precisa de alguma coisa no seu laboratório que vai ajudar nessa perícia? Nós estamos muito preocupados com o resultado dessa perícia. Tal. Então, existem vários tipos. Então, a gente tem que ter. Também você vai fazer parceria com outro colega 500 quilômetros de distância, e você está recebendo pela gratuidade já, tirou a oportunidade dele ser nomeado lá na gratuidade dele, por exemplo, e você quer fazer uma parceria com ele para pagar para ele, sei lá, R$50, R$100 para ele lá fazer, aí você está de sacanagem, sim, entendeu? Não dá. Eu acho que gratuidade não dá para fazer parceria. Eu já recebi várias aqui. Assim. Mas falando de assistência, vamos supor, você fechou um bom contrato com o cliente e tal, e você precisa... Só que antes de tu fechar, né? Pra você fechar com esse cliente, você vai precisar de um... Você fica. Quem que você procura? Como é que você faz? Mas aí, normalmente, a assistência técnica, o cliente, ele é muito, em regra, um contrato personalíssimo, né? Tipo assim, ele vai querer que você faça o trabalho. Tal. Aí, normalmente, eu precifico e eu coloco até um deslocamento muito barato. Eu coloco o custo, assim... Base mesmo, só para conseguir fazer o deslocamento, por exemplo. E aí eu vou eu Gustavo, né? Quando é uma assistência que tem um valor legal agregado que eu posso especificar, eu vou até o local. Eu não deixo de ir. Aí eu viajo, tipo assim, 700 km, mas eu vou. Entendeu?
Só que aquele negócio é cansativo? É cansativo. Várias vezes eu já falei assim, Jesus amado, o que eu tô fazendo aqui pra ganhar esse dinheiro? Só que qual outra área que vai me dar, tipo, 3 conto em 24 horas? Nenhuma, entendeu? Aí eu vou e faço, entendeu? Sim. Ué. Mas é aquele negócio, a gente acha cansativo porque a gente tá inserido nesse meio. Né? Porque a gente sabe que intelectualmente a perícia tem um peso intelectual cansativo de trabalhar a cabeça e tal. Sim. A gente fica cansado. Mas você fala que, assim, poxa, o cliente quer que acompanha só a coleta de assinaturas que é 500 km, ele vai te pagar quanto conto pra você ir lá fazer isso? Pô, você não vai? Entendeu? Mas é cada um, né? Você pode terceirizar. Sim. Lógico. Mas aí você tem que saber que a pessoa que vai terceirizar para você lá, aí você pode ajudar ela, dar um curso para ela de coleta, explicar alguma coisa também, ajuda. Né? Até uma coisa que eu já vi impugnar, quando a pessoa contrata correspondente jurídico, advogado, fazer, e ele não tem formação. O judicial, contrato? Perito judicial? Contrato, isso. Para fazer a coleta de assinaturas. Aí ele não tem a formação da impugnação. Aí também é interessante, você, até mesmo para assistência, se for contratar alguém e for um correspondente, faz um cursinho na hora que a pessoa abre uma videochamada e emite um certificado de coleta de assinaturas, porque é curso livre, você consegue fazer isso. É só para a pessoa ter certificado da coleta de assinaturas para, se acontecer de impugnar, foi assinado eletronicamente com data pretérita ao exame realizado, quando você combinou com ela, você dá um curso de coleta lá e assina eletronicamente para provar essa cronologia, né, que foi feita antes também, uma forma de sair dessa impugnação. Mas já passei por ela, né? Por isso que eu falo que eu já também fui impugnado assim. Mas assim, de qualquer forma, nós tem que confiar, né? Porque o valor que a pessoa vai receber tem que ser também um valor, e não só o valor financeiro, mas ela tem que ter um valor ético também que... Sim. É verdade. Bom, já pesei o negócio, agora vamos dar uma leveza de novo, né? Perguntas, vamos para as perguntas, que deixaram algumas perguntas. E a primeira delas é uma pergunta da Renata, que ela colocou assim: qual o caso mais difícil que você atuou como assistente técnico? E se você pode compartilhar como você resolveu. Cara, não vou falar o mais difícil, mas vou falar o que eu mais achei mais massa do mundo, né? Então... assim... Isso eu achei massa. Que foi o que eu fiz, que eu fiquei inserido dentro da empresa sem ser funcionário da empresa durante um tempo. Deus! Foi muito legal. Que foi, tipo, era uma empresa grande que estava tendo um desvio específico de uma liberação de mercadorias e tal. E aí uma pessoa daquele setor ficava assinando fingindo que era o chefe. Então ela preenchia todos os negócios e ela liberava aquelas mercadorias e tal. Era tipo... eu não sei muito bem, mas é tipo eu não sei o setor, mas é tipo um varejo, né? Libera várias mercadorias e tal, e aí essa pessoa assinava isso. E isso estava gerando um rombo para empresa gigante, mas ninguém sabia quem que era. E aí foram dar o fecha no chefe do setor e ele falou: não, pelo amor de Deus, não é eu que tô fazendo isso, não, vocês não fazem isso comigo. Aí eles pegaram e falaram assim: não, então a gente vai fazer o seguinte, não é você? Não, então assina aqui falando que não é você o acordo conosco, a gente vai fazer uma perícia para constatar então quem tá fazendo isso, tal. Aí eles, a visão louca que o jurídico teve, né? Falou assim: ó, que serviço mais louco. Aí eles entraram em contato comigo, falaram assim que tinha que marcar uma reunião no local, não podia falar por telefone e tal. Eu falei: não, claro, eu entendo também a seriedade e tal. Aí eu fui até a empresa, cheguei lá e que trem, empresa chique, cheia de segurança e tal, e catraca, negócio. Eu falei: Jesus amado, né? Isso aqui é louco, vai ser louco. Aí ele falou: ó, que é o seguinte, tá acontecendo isso, preciso que você verifica. Tem como? Aí eu falei assim: deixa eu ver o formulário que é preenchido aí pra eu entender. Aí o formulário era inteiro à mão. Ele não era só a assinatura da pessoa. Ele era todo assim, dados, o que era. Aí eu falei assim: agora vai ser o dia, né? Hoje eu vou testar isso mesmo aí. Aí eu peguei e falei: ó, eu consigo fazer, mas eu preciso ter acesso a coisas manuscritas de todas as pessoas do setor. São quantas pessoas? Aí era tipo umas 18 pessoas do setor. Meu Deus! Aí eu falei assim: ó, só que aí quanto tempo que vocês precisam? Não tem tempo, é administrativo interno, a depender do que for o resultado que a gente vai verificar quem que é e ver o que a gente vai fazer. Eu falei: não, tá. Combinado. Aí ele falou assim: só que tem um porém, ninguém pode saber que você é perito e tá fazendo isso aqui dentro da empresa. Aí eu falei: tá, e como que vocês estão pensando nisso? Aí ele falou: ó, você vai entrar como se você fosse do RH. Aí você vai entrar pro RH, tem uma funcionária do RH, a gente já conversou com ela. Você vai ficar com ela na sala. E aí tudo que você precisar, você vai pedir para ela, e ela vai atrás, providencia, depois ela te entrega. E aí você não pode levar os documentos pro escritório, então você tem que vir para cá fazer. Aí eu falei: não, combinado. Aí eu fechei a agenda, tipo assim, eu falei que eu pedi uns 15 dias. Meu Deus! Para tentar ver tudo. Mas o que acontece? Tipo assim,
eu achei que poderia, depois na hora que foi chegando nos arquivos, eu falei assim, Jesus, é muita coisa, né? Eu fiquei louco, assim, sabe? Mas eu fiquei lá o dia inteiro, todos os dias. Ah, Né? nossa, mas haja cabeça, hein? Então, aí o que foi o negócio, assim? Foi um serviço bom, que eu passei um preço legal na época, bem legal, e até pela seriedade e tal, né? Aí o que eu fiz foi o seguinte, levei o microscópio digital para lá e comecei a fazer uma análise comparativa entre a parte, né, de grafia das assinaturas e já eliminando as mais diferentes possíveis. Então, peguei a questionada, botei do lado, verifiquei as questionadas, peguei uma que seguia mais o padrão, botei do lado. Aí peguei as outras padrões de cada funcionário e fui comparando, né? Aí eu fui pro primeiro, papapá, não, isso aqui já tá diferente a trajetória e tal. Ó, já fui comparando todas, aí mais ou menos lá no 8º dia, mais ou menos, aí eu consegui identificar o punho que era, e aí eu fiz questão de comparar muito mesmo. Falei assim, não, deixa eu ter certeza que isso aqui vai dar um ferro, né? É seríssimo, né? Até criminoso. Aí eu peguei, olhei, cara, e tinha tipo cada elemento assim, aqueles que não tem como, sabe? Aquele costume que só aquela pessoa do Brasil inteiro faz aquele formato. Ele fica feliz, né? Ele fala, nossa, coisa boa, olha aqui, ó. Aí na hora que eu olhei assim, eu falei assim, nossa, essa foi massa, cara, consegui. Aí eu falei que tinha finalizado, eles marcaram uma reunião de novo com o jurídico. Aí eu mostrei o porquê, identifiquei, mostrei todos os elementos certinhos. Falei assim, ó, não tenho dúvida. Você chegou a montar um laudo ou só mostrou assim pra ele? Montei um laudo. Montei um laudo comparado só da que realmente bateu, né? Aí mostrei todos os elementos, falei, ó, não tenho dúvidas, o punho é esse, tipo, não tem como, é essa pessoa mesmo. Nossa, aí depois eles agradeceram, tal, acertaram tudo certinho, mas não sei o que virou. Mas foi muito massa a experiência de ter que ir, assim, todo dia eu pegava a mochilinha, ia lá na empresa, entrava, passava o crachá, tal, ia lá pra sala. Então foi bem, foi tipo um rolê meio assim, infiltrado, né? Foi muito legal, assim. Muito legal. Aí essa experiência foi muito legal, foi uma experiência bem, assim, bem diferente que eu vivi. E já vivi outras, assim, mas não dessa forma, sabe? Essa foi marcante total, assim. Essa é muita assistência técnica, né? Porque o judicial não ia acontecer um negócio desse. Eu acredito que eles não demitiram a pessoa, sabe? Porque a pessoa, era uma pessoa que tinha um impacto econômico na empresa muito bom. Então, assim, o rombo que estava sendo gerado era de longe o faturamento que ela gerava positivo também. Então, assim, eu acredito que eles vão guardar isso para uma tratativa depois, num desligamento depois. Então, é até uma questão comercial dark, né? Assim, esse eu já nem entendo, mas... Nossa, cara, mas, assim, né? Esse caso aí, meu Deus. É bem louco isso, né? Mas, assim, eu já tive outras perícias que foram perícias, mas não de grafo. Já tive perícia, assim, de acidente de trânsito feio, né? Que me marcou muito. Já tive perícia que eu já fiz na época que eu trabalhava até lá no escritório do meu pai, na época, né? Eu já tive uma perícia que ele fez também, que ele fazia como se fosse local de crime também, né? Porque ele tinha formação da polícia. Então, eu já fiz uma com ele muito séria também, que caiu um eucalipto em cima de um rapaz e assim, faleceu na hora, tal. Então, já fiz algumas assim também. Mas é outra vibe, né? Não tem a ver com a grafo, assim. Não. Mas da grafo, essa daí eu acho que é a que mais marcou, assim. Foi muito legal. Isso foi esse ano, isso não. Faz tempo. Grafo? Ó, deve fazer mais ou menos uns... deve fazer mais ou menos uns 4 anos, 5 anos, mais ou menos. Nossa, incrível, muito legal. Essa foi muito legal. Essa daí, mas eu te falo, pensa o tanto de oportunidade que tem, né? Tipo assim, olha, se as empresas entendessem o tanto que é possível fazer algumas coisas, assim, cara, louco demais, assim. Essa muito daí legal. Foi muito fora, nunca ia pensar num negócio desse, meu Deus. O cara entrar infiltrado muito lá. Muito legal. Muito legal. Eu me senti meio que da BIM, né? Sim. Bem isso. A próxima Dando aula de geografia, mas a gente querendo prender alguém, assim. É verdade. A próxima pergunta da Medi, ou Mary, não sei como pronuncia. Ela perguntou quais as 3 primeiras falhas que você procuraria em um laudo, se você fosse impugnar como assistente. As 3 primeiras coisas que você olha. Nossa. Você tá querendo que eu fale uma coisa polêmica aqui. Ai, gente, eu não posso falar isso, que o povo muita gente vai ficar bravo comigo aí. Não fala essa, fala as outras. Eu sei qual é, fala as outras. Fala as outras 3 principais. O que você olha, assim, pra ver se esse lado aqui tá ruim ou não? Primeira, principal que eu pra impugnar, assim, de defeito, né? Vamos falar assim, citação bibliográfica que não utiliza ou que não está mostrando nada. Então, assim, tem 10 citações diferentes no final do laudo.
E nenhuma Wikipédia. mostra nada que efetivamente tem a ver, assim, né? Tipo, essa Livro é de boa. direito e Wikipédia, né? Já pegou? Já peguei. Nossa, eu vou te falar. E assim, é porque a pessoa nem aplica isso da forma, né? Tipo assim, de mostrar efetivamente. Eu estou mostrando isso porque tem essa citação X aqui, então tá lá a minha referência, de onde que eu tirei. Ela não bota que ela não usou, mas... só copiou e colou no final. Exatamente. É o modelão que a galera fica comprando na net aí, os modelos aí, vocês ficam espertos. Outra coisa que eu adoro impugnar é os elementos que têm conceito errado. Né? Então, assim, por exemplo, esses dias para trás tive um laudo que eu fui ver, falava tipo assim, ataque aberto. Aí assim, tá, um ataque aberto, mas qual que é esse ataque? Porque na verdade a gente tem ataque apoiado, ataque sem apoio, ataque em gancho, ataque arpão, ataque... Qual que é esse ataque? Para eu entender qual que é esse ataque. Aí será que ele citou assim, uma doutrina que o doutrinador que fala sobre esse ataque aberto? Tal, aí eu fiquei pensando, aí na hora que eu fui ver o elemento, na verdade não era que o ataque era aberto, era que o grama que adivinha do ataque era um grama que tinha um formato um pouco arqueado aberto, assim, um arco aberto, né? Mas ele esqueceu de olhar a pontinha do grama, que é o ataque. Ele falou daquele pedaço todo do grama, assim, era um ataque aberto, entendeu? Aí eu falei assim, pô, aí eu tenho o costume de impugnar assim, eu pego, aí eu trago uma citação do livro, mostro como é a doutrina da perícia grafo e mostro lá a citação referente aos tipos que existem. Aí eu falo que tecnicamente aquele tipo não existe, que dificulta o contraditório e o trabalho do assistente, tal. Aí eu bato tecnicamente, né? Boa. Então eu acho que elementos errados, assim, é interessante. Aí, dentro ainda dessa questão do elemento, um que pega muito, trajetória, né, também pega muito, assim, o pessoal, às vezes, se comete algum equívoco com cópia xerográfica, às vezes, né, assim, na trajetória e tal. O famoso, a pessoa coloca, eu acho que a pessoa coloca coisas que não dá pra ver, impossível de ver, mas ela tá vendo de algum jeito. Assim, ó, é um trem que eu falo, gente, pelo amor de Deus, você está vendo isso aqui? Seja uma nova perícia do Brasil, mas assim, fala assim, cara, não tenta escrever difícil. Não tenta, tipo, inventar muita lorota. Por exemplo, assim, olhei não sei o que e tal, e essa escrita tem todo um... Tem gente que fala até assim, como se fosse a pessoa, o sentimento da pessoa de escrever e tal, assim. Não tenta inventar muita coisa. O lado, ele é técnico, tem lá na técnica o que é. Sim. Não começa, tipo, sabe? Porque vai gerar impugnação, e a impugnação, o ruim da impugnação, gente, não é você perder o jogo desse laudo. O ruim da impugnação é você perder, tipo, aquela secretaria, você perder, tipo, a autoridade. Esse é o ruim da impugnação. Quando ela derruba o seu trabalho, tecnicamente. E eu fico pensando... desculpa, achei que tinha terminado. Pode ir. Não, pode falar, perdão. Eu ia falar só que eu fico pensando na pessoa, porque às vezes a pessoa acha que tá fazendo certo. E aí tu imagina a pessoa receber uma impugnação dessa, cara. E aí o laudo dela é totalmente destruído e o juiz substitui ela, não paga, perde o trabalho. Cara, como é que essa pessoa vai continuar depois? É complicado, né? Pro psicológico. Eu consegui fazer um parecer que foi bem sucedido, de um caso na perícia do juízo, que o perito do juízo ele foi muito prolixo e ele foi confuso na indicação dos elementos. Então, tipo assim, ele colocou, por exemplo, vou te dar um exemplo. Ele fez toda uma topificação descritiva do que ele estava querendo apontar, assim, o tópico descritivo, mas ficou muito grande. E aí ele colocou depois a indicação tudo num lugar só, um tanto de bolinha, setinha, negócio e tal. E aí pra você ficar vendo, você tem que ir lá embaixo, olhar a imagem, voltar lá em cima, olhar o negócio, voltar lá embaixo, olhar tal. Aí isso dificulta a interpretação e dificulta até eu impugnar ou eu olhar o trabalho dele. E aí ele trazia em cada elemento um texto corrido mesmo, falando várias coisas. Então, dificultou mais ainda, porque eu tinha que interpretar o texto dele, para depois ir lá olhar, daí abrir a tela do meu parecer para eu poder... Então ficou assim, eu impugnei nesse sentido também, sabe? Achei até... É um ponto também que eu acho que compensa pensar, assim. Com certeza. Essa questão de fazer o trabalho mais específico e mais claro possível, sabe? Até porque, do ponto de vista da assistência, não é só derrubar por estar errado. Se não é claro, se não esclarece a dúvida, aquela prova não serve pra nada. Então, foi o que eu fiz nesse lá, específico. Eu falei assim, poxa, tá
assim, tecnicamente, tá até difícil interpretar o trabalho, assim. Não tem, eu não sei o que você quer mostrar, porque se eu olho o toque que você falou do ataque, a setinha, ela não mostra especificamente o ataque, ela tá mostrando tudo torto ali no lugar ali, e não tem nem um zoom naquele pedaço, não tem nada específico, assim. Então, isso dificulta, né, o parecer. Verdade. Então, complementando, o terceiro item é fazer mais bonitinho, mais visualmente, mais bem organizado, os elementos mais bem separados, com um zoom com qualidade melhor, né? Sim. Do possível, o documento às vezes é ruim, mas tentar realmente colocar isso mais dessa maneira. Então, topificado, mais bonitinho, né? Organizado. Então, a bibliografia, conceitos errados e, por último, a apresentação, né? A entrega aí da fundamentação, né? Que não basta fundamentar, mas tem que... Ótima, apresentação, ótimo. Beleza, fechou então. Vamos para a próxima pergunta. Essa pergunta é do Fabrício. Essa aqui ia ter, né? Ele perguntou como um perito grafotécnico pode se destacar e prospectar na assistência. Eu acho que tu pode resumir, porque a gente já falou bastante coisa, né? E ele perguntou se existem subnichos nessa área. Não tem, né? Quer dizer, não sei, eu não consideraria subnichos. Por exemplo, digital. Será que no caso de trabalhar específico para algum tipo de empresa, né? Não sei. Ele perguntou dessa forma: se existem subnichos e como um perito pode se destacar e prospectar na assistência. A gente falou muita coisa já, né? De empreendedorismo e tal. Então, para realmente pontuar de uma maneira bem resumida tudo que a gente falou, seria realmente entender essa questão de estudar efetivamente, nem que seja por vídeo, se não quiser ler, mas olhar no YouTube, ver bastante aula em relação à prospecção de clientes, coloca assim, formas de prospecção de clientes para empreendedores autônomos, tal. Estudar mais nesse sentido, mais genérico, né? Mas para entender o que são alguns conceitos, usar o GPT para aprender mais também esses conceitos, né? Estudar mais o Google, etc. Então, assim, seria mais por esse lado, de buscar esse conhecimento para poder aplicar isso na assistência, na prospecção. E eu sou o homem do tráfego, né? Então, assim, eu sou contra o orgânico, mas... tu é contra? Cada um, né? Mas eu falo assim, é porque o orgânico realmente ele é uma construção. Demora. Né? Uma construção. Sim. E na hora que ele vai vindo, ele vem muito mais gostoso, logicamente, muito mais envolvido, com muito mais relacionamento. É diferente. Né? Já o tráfego você vai injetar, ele vai vindo uma vez, com maior número, com menos relacionamento. Mas aí você vai ter que ter como reter esse relacionamento de alguma forma. Né? Então aí é uma construção diferente. Mas... Então, ele entender também esses conceitos, né, do tráfego pago, do orgânico, entender que essa pessoa chega, esse cliente, ele tem que consumir alguma coisa, ele tem que ter uma experiência, tal, entender esses conceitinhos. Aí a dica que eu dou os podcasts, né, dessas empresas de venda, da Hotmart, por exemplo, eu adoro. Nossa, maravilhoso. Cada vídeo é uma coisa chocante, assim. É muito, muito legal. E teve um até que foi... Se ele quiser ver, que é muito legal a prospecção, que é o do Misha Menezes, que foi, acho que semana passada, que foi eu mesmo, com tudo que eu já li, eu vi o vídeo dele, eu fiquei assim, Jesus, como que eu não pensei nisso? É tão óbvio. Assim, mas é muito legal. E sobre os subnichos, eu acho que assim, a gente poderia subnichar isso, vamos falar assim, em questões diárias, né, talvez. Então, por exemplo, nesse caso que eu fiz esse exame corporativo, às vezes perícias corporativas que usam mais LGPD e sigilo e profissionalismo, né, por exemplo. Ou, por exemplo, assistência técnica para questões bancárias, descontos do INSS, associativos e tal, outra pegada. Então você pode subnichar isso talvez em coletividades. Boa. Então é legal esse raciocínio. É verdade. Vou fazer ele mais desenhado depois. Mas até também uma dica, caso ele queira subnichar para esse lado consumerista, contratos, descontos associativos e tal, use o escavador prospectar, daquele jeito que eu até dei uma dica no Insta lá um dia. Paga o escavador, por exemplo, R$ 9,90, se eu não me engano, e aí você vai colocar lá a instituição, por exemplo, que você quer. Aí, caso você tenha dúvida de qual instituição, coloca assim, por exemplo, Associação Aposentados. Aí vai aparecer todas as associações de aposentados do Brasil que tem algum tipo de processo. Aí você consegue filtrar do lado que você quer que filtre por requeridos, que essa associação é um requerido, por exemplo, um réu. E aí você consegue ver esses processos
que tem esses requeridos, como as associações. Uhum. Aí lá você consegue pegar o número dele e consultar, tipo assim, nos processos, tal, nos tribunais, ou até dentro do sistema mesmo, e verificar se está discutindo, por exemplo, assim, ação declaratória de inexistência de débito. Você sabe o que é perícia. Mas daí pra constar Entendeu? tem que ter OAB, né? Não, aí dentro do escavador, você consegue ver até o tipo da ação no free, Ah, tá, já dá pra ver. entendeu? Uhum. Você já consegue ver. Aí você consegue verificar o tipo da ação e essa questão das peças que você está falando, acho que cadastro peças. Aí no Jus Brasil, se eu não me engano, tem um cadastro lá que você consegue ver as peças também. Tá? No Jus Brasil. E é a mesma ideia. Você consegue puxar as associações como requerido, e aí você consegue ver até pelo seu estado, e aí você consegue ver os dados do advogado que advoga naquele processo. Então você consegue pegar o contato dele, jogar o OAB dele no site da OAB daquele estado e consultar o telefone dele, entrar em contato com ele. Você consegue mandar e-mail para ele, você consegue vender a sua assistência técnica assim, prospectando direto na fonte, antes de chegar na fase pericial desse processo, por exemplo, ou até depois que chegou, né? Então, e aí qual que é a sacada? Não só entrar em contato para vender, mas alimentar essa rede de contatos com conteúdo de autoridade, entende? Então vai estar tudo lá disponível, então você pode ser... Qual que é o nome do rapaz que perguntou, perdão? Fabrício. Fabrício. Por exemplo, o doutor Fabrício pode pegar, fazer essa listagem de profissionais desses processos, até ver quais advogados que têm mais demandas bancárias, porque o sistema lá consegue consultar também pelo profissional, e aí você consegue alimentar, né, um conteúdo educativo como newsletter, né, como notícias ali para ele, periciais sobre temáticas que deram certo isso, coincidência da perícia assistência, e mandar para vários e ficar alimentando essa gama de profissionais, ao invés de só entrar em contato oferecendo seu serviço, porque na verdade o network não é entrar em contato e vender, o network é você conversar com a pessoa e ela ver valor em você e querer te contratar. Então na verdade você gera o valor e aí se ele precisar ele vai falar, putz, esse perito é interessante, deixa eu ver quanto que ele cobraria e tal, aí ele vai atrás de você, né? Então é uma boa forma de prospectar. Legal, muito bom. Temos mais 3 perguntas, a próxima é do Fernando, ele perguntou o seguinte: mais vale esperar as demandas estando cadastrado nos tribunais ou correr logo para assistência? Deixa isso dando bronca, né? Vou falar assim, você tá esperando maratonando Netflix ou você tá esperando prospectando alguma coisa, né? Já começou aí. Se você tiver cadastrado esperando cair a corrida para levar o passageiro, não adianta não. Tem que realmente tem que cadastrar e correr atrás de conseguir prospectar essas nomeações. Aí se tiver fazendo o básico, que é o quê? Envio de e-mail dos gabinetes, secretarias, é o básico. Já vai aumentar suas nomeações. Se você fizer isso em larga escala, sempre coincidir que naquele dia alguém nomeou, tem que nomear um perito, ele vai te contratar. Ou então naqueles 3 dias que você mandou o e-mail que foi legal e a pessoa lembrou, ele vai te nomear. Então tem que ter uma frequência habitual nisso aí. Mas seria essa crítica. Você cadastrou, esperou mesmo, esperou... Vai ficar esperando, literalmente? Ou você está prospectando. Mas porque, na verdade, a assistência judicial pode ser feita ao mesmo tempo, as prospecções. Né? Então, quanto mais você botar a cara pro jogo, mais rápido você vai ganhar dinheiro das duas formas até. Né? Assim, se estiver preocupado de, por exemplo, eu tô mandando e-mail, tô mandando, não tô conseguindo. É porque às vezes também na internet o povo prega assim, vou mandar e-mail agora, vai ter 200 nomeação. Não é assim que funciona. Tipo, a loja do shopping tá lá, passa 1000 pessoas na porta da Cacau Show, entra 10 por dia. E compra uma trufa cada um, entendeu? Então, assim, não é assim que funciona, né? É que a gente às vezes vive uma ilusão que as grandes indústrias aí estão botando na nossa cabeça. Tem que ser um trabalho contínuo. Esse que é o grande ponto, né? De imediato, assim, eu acho que é mais fácil conseguir nomeação do que cliente, né? Eu acho. Se for mais rápido. Na ponta da caneta, né, eu acho que é porque, igual a gente falou, para conseguir assistência é toda uma junção de outros elementos também, né? Assim, dinheiro, marketing, autoridade, é toda uma junção. E não se engane, tá? Quem tá vendo aqui, não se desmotive porque eu falo igual autoridade. Tipo, nossa, eu vou ter que trabalhar toda uma autoridade 1 ano. Não é isso. Tá? Isso, você vai conseguir vender também sem mostrar isso, tal. Porque a pessoa não te conhece. Né? Tipo assim, ela vai chegar até você tem que... O raciocínio que eu tive uma vez com um cara me deu um boom assim na minha cabeça, ele falou assim, eu esperando assim, ele me ensinar a receita mágica de prospectar, assim, tal. Aí ele virou e falou assim, já parou para pensar que quando uma pessoa chega até você vindo de um anúncio, simplesmente por ter clicado no Google Ads, sei lá, e ter te achado lá no Google no negócio da cidade, essa pessoa já escolheu você entre milhares de outros? Você já parou para pensar nisso? O fato dela já ter feito isso, a tecla dela já tá na confiança em você.
Verdade. Então é um trem tão bobo, mas pior que é verdade, porque se a pessoa chegou até você, ela já escolheu, ela não tá tendo que escolher. Uhum. Por mais que ela vá orçar, se ela chegou a você é porque ela tá pensando em te contratar. Sim. Ela tá só pensando qual que é o valor agregado. Aí você tem que ter estruturadinho o valor. Tinha uma pergunta aqui do Wellington, mas essa aqui eu acho que não. Acho que a gente já respondeu com tudo que a gente conversou. Ele perguntou como começar na assistência, porque ele só faz judicial e não tem noção de nada na assistência. Mas acho que tudo que a gente conversou aqui já respondeu, né? Eu acho. Eu, se eu fosse começar do zero hoje na assistência, quebrado, vamos falar assim, sem lado de tirar nada, falar assim, como que eu vou começar nesse trem? Cara, eu do fundo do coração, eu ia cadastrar no escavador lá e eu ia mandar pra tudo quanto é advogado de processo, assim, de bancário, e-mail, trem, tentar vender de todas as formas pra testar. Fazer assim, ó, tal dia eu vendo só ligando, tal dia eu vendo só no e-mail, tal dia eu vendo no e-mail mandando um relatório do processo, tal dia eu mando um relatório já com um parecer prévio, um quesito de bônus. Eu fico para testar várias formas. Eu vou ficar fazendo isso assim, muito, sabe? Porque daí alguma coisa vai vir, cara. Alguma coisa vem. Né? Porque o mercado dele vai comprar. Não tem como. Sempre 3% do que você procura, toda teoria de marketing tem isso, né? 3%. 3% do que você vai procurar a vender, vai comprar. Né? Aí vai ter esses 3% que está conscientizado. Aí realmente você vai ter que trabalhar para vender para eles ali, né? Mandar um material e tal. Mas eu começaria por aí, que é tipo, de graça você já consegue ver lá o advogado da OAB. E aí depois, se quiser aprofundar em mais dados diferentes, aí você paga os R$ 9,90. Mas de graça você já viu o advogado da OAB. Você já consegue puxar o nome dele no site da subseção dele e entrar em contato. Então, se ele já faz judicial, ele já tem uma noção, pelo menos, de como que é o trabalho na parte técnica. Então, estruturar ali minimamente como que ele vai oferecer o serviço dele de assistência e fazer isso aí que você falou, né? Já tem os 2 passos, é só começar. Eu pareço assim, nossa, o Gustavo, não sei se alguém pensa assim, mas nossa, o Gustavo tá ganhando um dinheirão tal, com a perícia, parece fácil. Cara, eu prospecto muito, eu mando e-mail, faço negócio, eu sabe, infinitas coisas. Assim, é muito cansativo. Prospectar faz parte, tá trabalhando, né? Quando tá prospectando, tá trabalhando. A última pergunta não foi uma dúvida, mas não foi bem uma dúvida, porque eu coloquei lá, eu perguntei na caixinha o que eles perguntariam sobre assistência para um perito com mais de 10 anos de experiência. E aí a pessoa colocou sobre o contrato, mas não perguntou nada específico. Então, se você quiser comentar alguma coisa aí sobre a parte de contrato, que daí tem que ter, né? O judicial não tem, mas assistência você tem que ter um contrato com o cliente. Para fechar o serviço. Assim. Quiser comentar alguma coisa aí sobre isso que você acha importante? Bom, tem um grande ponto assim. A ideia principal é você tentar se assegurar de situações que você não possa ter controle, né? Ou possam te prejudicar. Então, por exemplo, no meu contrato, sempre eu deixo claro que a pessoa, o contratante, tem que me informar com antecedência mínima, por exemplo, de 15 dias do agendamento do início da perícia, porque eu não tenho acesso ao processo o tempo inteiro. Eu deixo lá que ele tem que me informar, por exemplo, se houver alguma outra manifestação ou quesitação suplementar ou complementar nos autos que eu não tenha tido acesso, então com antecedência mínima X também. Então, por exemplo, começou o início de perícia agora, fez a coleta, do nada a outra parte vem junto a uma quesitação que eu não tive acesso, para eu ver o que eles estão perguntando. Porque às vezes o que eles vão perguntar, vão induzir o perito a fazer alguma coisa X. Então eu já atravesso outra questão de cá também suplementar para tirar esse convencimento de lá, entendeu? Então, assim, é tudo meio que um jogo também de estratégico entre peritos, né, assistentes, vamos falar assim, se for olhar para esse lado. Então isso eu também coloco no contrato. Então, por exemplo, a parte de pagamento, eu coloco também o parcelamento corretinho, como vai ser feito, então deixar isso muito claro. Por exemplo, será pago R$5.000 em X parcelas por meio da chave Pix tal, nos dias, tal de tal mês, tal de tal mês, tal de tal mês, tal de tal mês, colocar certinho. Então verificar isso no calendário, se vai dar final de semana ou se não vai. Se der final de semana, colocar o próximo dia útil. Então colocar tudo bem amarradinho. Por exemplo, desistiu do trabalho pericial a qualquer momento, será devido um valor de X% pelo trabalho já feito, para não ter que discutir isso depois com a parte. Então, por exemplo, condicionar as etapas do trabalho à quantidade de parcelas que foram pagas. Então, por exemplo, eu fiz a aquisitação até X parcelas, o parecer técnico tal vai ser a partir da parcela X, por exemplo, ou com o contrato quitado, se você for parcelar. Então, também colocar a cada etapa esse valor, né, correto. Em relação também ao resultado, colocar uma cláusula específica falando que você não promete o resultado, que seu trabalho é de meio, é uma análise técnica.
né? Porque, querendo ou não, tem cliente que acha que a gente vai pesar a mão, então, e depois vai ficar cobrando isso de você, falar que você prometeu alguma coisa que você não prometeu. Mas toma cuidado também, não adianta nada você mandar um áudio, fica tranquilo que nós vamos ganhar. E aí você vai fazer o contrato e ele te mete o ferro, né? Sim. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu coloco também cláusulas que falam sobre deslocamento, né? Uma possível necessidade de deslocamento. E a questão do início da perícia, eu coloco também que eu, como perito assistente, que vou decidir a necessidade ou não de acompanhamento do início de perícia no dia. Então, por exemplo, eu não deixo já falar assim, eu vou, é certeza absoluta, não tem conversa. Porque se você não vai e não está previsto no contrato, aí a parte vai rescindir com você, que você não acompanhou o procedimento, vai falar assim, mas tecnicamente você está prejudicando, né, tal. Então, Sim. ele não entende, às vezes, que a gente, às vezes, você vai ver aí, coleta, pega depois no laudo e faz. Né? Cada caso, né? Então, sempre pensar o quê? Pega aquela linha do tempo, do 465 até o 480, monta aquela linha bem estruturada no papel, e aí você pensa assim, o que poderia colocar no contrato que vai me ajudar a não me prejudicar em alguma fase dessas etapas. E aí começa pensando também nessa parte financeira, que é a principal, né? Pra gente fechar o contrato e receber certinho, pra não ter dor de cabeça. E uma coisa que eu faço também, quando o contratante é servidor público, ou trabalho de carteira assinada, por exemplo, eu coloco uma cláusula falando que ele autoriza o desconto em folha, sabe? Caso ele esteja inadimplente e tal. Porque se eu precisar executar ele, aí eu peço pro juiz que ele já autorizou expressamente o desconto. Né? E aí eu tenho acesso a executar ele e cobrar com desconto em folha. É interessante também. Eu tive um assim, que foi um servidor público que estava me devendo, aí eu fui, fiz, executei ele, aí no contrato já tinha, aí o juiz deu a liminar e mandou descontar já em folha, tá? Olha só, muito legal isso. Aí ele me ligou, doutor, tá descontando aqui e tal. Eu falei, mas você me contratou, aí você pagou, aí tá descontando. Quem diria, né? Mas são questões contratuais, assim. Né? Mas de longe, as mais importantes é essa questão de avisar com antecedência, de dar acesso a todas as petições juntadas, com antecedência correta, para não acontecer de você ser surpreendido. E me aconteceu recentemente, que eu tenho esse contrato sempre montadinho, aí uma advogada, ela esqueceu de me mandar o laudo juntado. Que beleza. Processo. E passou. Aí do nada ela me mandou esses dias, falou assim, não, Gustavo, por que você não juntou o parecer lá no processo, não? Eu falei assim, mas doutora, você tem que me informar, porque eu não tenho a publicação efetiva lá, não estou habilitado, né? Você tem que eu não fico acompanhando isso efetivamente. Senão eu fico doido. Tanto de processo. Aí ela pegou e falou assim, não, mas como assim, tal? Eu falei, lá no contrato, na cláusula tal, você faz o compromisso, o contratante tem um compromisso de me informar com antecedência mínima X dias. Me manda por gentileza, deixa eu olhar aqui em que pé tá lá. Eu fui olhar o processo, já deu sentença, tá tribunal, apelaram, sabe? Aí eu falei, mas vou fazer o que agora? Eu vou impugnar um trabalho que já foi homologado, sentença lá, então agora vai ter que apelar e é coisa meritória, né, do processo. Então, aí eu já estou garantido pelo contrato. Então, tem que tomar cuidado com isso, assim, para não deixar lacunas interpretativas, né? Sim, ótima dica mesmo. Então era isso, finalizamos. Não tenho mais nenhuma pergunta, nem nada para jogar aqui. Se você quiser deixar suas redes sociais aí pro pessoal seguir. Quem quiser acompanhar, recentemente comecei o projeto do YouTube, né? Mentira! Não sabia! Recentemente comecei, já tem 2 videozinhos lá. Olha só, tá que legal. Com o Perito Brasil. A ideia minha é realmente um bate-papo mesmo, trocar experiências, ver o que o pessoal tem para falar também, então. E sou um pequeno peixinho perto da Ju, a Ju é a monstra do YouTube, não tem como. Mas assim, vivendo e aprendendo, né? E é uma questão que eu andei percebendo que eu gosto muito, assim, de conversar, e gravar nesse sentido. Então, quem quiser acompanhar também, tá lá no YouTube. E só pesquisar Perito Brasil já deve aparecer. Tá. E no Instagram, Perito Brasil também, né? @Perito Brasil. Quem quiser também acompanhar lá e mandar dúvida, estou à disposição 100%. E até peço desculpa para outras pessoas que nos vídeos anteriores da Ju aí, aquele outro vídeo que a gente gravou, comentou algumas coisas que eu não tinha visto. E até foi um erro meu não ter visto para também respondê-los de qualquer forma, mas até nesse agora eu vou ficar mais atento a isso também. Então tá se comprometendo aqui, ó. Responder os comentários. Não, mas eu agradeço a oportunidade, né? Realmente, querendo ou não, a gente tá nessa todo mundo junto, né? É uma caminhada que não tem essa de tipo assim, você é o cara que ensina. Não, na verdade eu também erro pra caramba, perco prazo. Essa semana eu perdi prazo, tomei bronca. Tipo assim, não tem isso. Todo mundo tá trabalhando no mesmo barco mesmo, sabe? Verdade. Então eu acho que é mais um compartilhamento mesmo. E a ideia seria realmente saber, né? Às vezes alguma coisa que você aprendeu hoje eu não sei, nunca nem vi. É verdade. Sabe?
Cara, isso, olha, não só, adianta nada. só Mas essa tua perícia que você contou aí, meu Deus, louco, onde né? que a gente ia saber um negócio desse? Só aqui mesmo. Eu falo, nossa, essa daí, assim, eu lembro dela muito, porque foi muito legal, assim, sabe? Nossa. Eu me sentia como se fosse assim, sabe? Meio que um Jason Bourne, assim, eu chegava num lugar assim, aí eu já passava a minha mochilinha, plup, plup, pegava o crachá assim, passava, entrava tal, aí falava assim, gente, nossa, eu posso olhar para as pessoas assim, alguém marcar alguma coisa, eu não posso, né? Eu nego, vai ter um churrasco? Não, obrigado. Assim, né? Engraçado, Muito uma bom. experiência, né? Mas foi muito legal, assim. Então tá, pessoal, sigam então o canal novo, aí nosso novo youtuber perito aí, o Gustavo Brasil, sigam lá, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Confiança. E qualquer coisa, deixem aí nos comentários, ou podem perguntar lá pra ele no direct, e é isso. É isso que Muito temos obrigado, para hoje. valeu demais.